vá ter a Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vá ter a Clementina. Fui feita pra vadiar. Nós temos tudo para ter um Brasil melhor. Tudo tem que mudar. Só precisa ter várias mudanças. Entendeu? Cadê o cantar dos passarinhos? Arturo não encontro mais não. É o preço que o progresso paga com a poluição. O homem civilizado, a sociedade é que faz sua imagem, mas tem muita família que é pior do que selvagem. Não vá ter a Clementina. Feita pra vadiar. Não vá ter a Clementina. Feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, eu vou. Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Boa noite, gente. Essa forma de aplaudir é própria da cultura surda, é visual. Vocês ouvintes batem palma dessa forma, né? Mas eu sou surda, eu não ouço nada. Então a gente faz de uma forma diferente, tá bom? Vou me apresentar. Meu nome é Tainá, meu sinal é esse. Estou me descrevendo. Eu sou uma mulher negra, usando o cabelo curto, preto, uso uma bota, uma saia e uma camisa do Rolê 22. Bem, o Rolê 22 sempre foi sobre representatividade. E por isso, dessa forma, quem fará a tradução para o português não será Grace, a minha irmã, e sim duas mulheres que representam muito, nos representam demais. Elaine Mineiro e Luana Alves. Peço que elas próprias se auto-apresentem. Por favor, venham, meninas. Muito boa noite a todos. Eu sou Elaine Mineiro, vereadora de São Paulo, na mandata coletiva Quilombo Periférico. Sou uma mulher negra, alta, tô de tranças longas no cabelo, com vestido colorido, meia calça e bota preta. Muito boa noite para todas, todos presentes. Sou Luana Alves, estou vereadora na cidade de São Paulo, sou psicóloga, sou ativista antirracista e agradeço muito o convite aqui dessa atividade, desse espaço de afeto. Eu sou uma mulher negra, eu tenho uma estatura baixa, eu estou com uma blusa creme, que está escrito SP, é solo preto e indígena, na cor vinho. Eu estou com uma calça jeans e eu uso tranças no cabelo. E dessa vez, ao chamar os nossos convidados para ocupar seus lugares de fala, peço que desfilem em nossa passarela Anhangabaú. Vocês sabem o que significa a palavra Anhangabaú? Significa beco das almas inquietas. Somos nós. Vem
artista plástico autodidata, bisneto de congoleses e de indígena de etnia Puri-Guarani. Veste Ateliê Derikini. Vem Anhanga Júlia do Rico, pertence ao povo Macuxi, doutora em teoria da literatura, poeta, escritora, palestrante e pesquisadora de literatura indígena. Salve! Vem Anhangá Marcelo Tupinambá, doutorando no programa de pós-graduação em música na Unesp e coordenador da programação cultural do Museu Casa Maria de Andrade. E para finalizar esse desfile de almas inquietas, eu chamo as mediadoras do rolê. Vem a Anhangá Jaira Poti, artivista e gestora cultural. Vem a Anhanga Maíra da Rosa, mestre em educação, cantora, vocalista da banda Samba de Dandara. Aê. De forma indireta, esteve presente nesse desfile Wanda Vitoto, liderança do povo Vitoto, coordenadora do movimento dos estudantes indígenas do estado do Amazonas, MEIAN, técnica de enfermagem, formanda em pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas, empreendedora social e estilista do Ateliê Derikini, que veste todos os convidados aqui dessa noite. Salve! Tem mais Anhangá vindo. Moara Tupinambá, se apresente, nos represente, segue o rolê que a gente acompanha. Elaine Mineiro, Luana Alves, abrimos caminho para os caminhos se abrirem. Olá, eu sou Moara Tupinambá, de Belém do Pará, nossa Mairi, e vim aqui fazer parte desse grande encontro. E esse negócio de objeto etnográfico? Nunca entendi essa história. Olha só, Tipiti virou objeto etnográfico. Está tudo sem contexto lá no museu. E como não deve estar em outro país? Tem tantas coisas espalhadas por aí, do jeito que eles bem entendem. Mas dizer o que a gente faz é arte, eles não querem. Só esse tal de objeto etnográfico, nessa tal de reserva técnica, tem coisas lá que nem deveriam estar lá. São objetos sagrados. Mana, tu sabia que tem 6 mantos tupinambá espalhados pela Europa? Os holandeses vieram aqui, roubaram tudo. Depois transformaram tudo em objeto etnográfico. Aquele manto lindo de pena de guará, que já era uma tecnologia ancestral muito avançada. E o pessoal tem coragem de falar que as artes feitas pelos povos há milênios são artesanatos, artefatos, ou sei lá, qualquer palavra para diminuir a gente. Tupinambá que virou mameluco, que virou curiboca, Que virou cafuso, que virou caboclo, que virou ribeirinho. que virou mestiço, que virou pardo,
que virou confuso, que transformaram em pobre, sem território, sem terra. Genocídio, etnocídio, suicídio, ecocídio. Tupinambá, reexisto. Este ano, ano do centenário da Semana de 22, eu, Moara Tupinambá, fui convidada para representar no baile da Vogue, Brasilidades. O tema era Brasilidades. E a minha obra ela seria leiloada. E esse leilão ele ia ser doado para instituições e associações indígenas. Ocorre que me desconvidaram, né? Me desrespeitaram, né? Simplesmente em cima da hora disseram que não havia, como é que eles chamam, né? Budget. Não havia budget. Mas houve um budget incrível para um cenário incrível que aconteceu lá no Copacabana Palace. Então, assim, minha obra está aqui, encoberta, bem ali, com um pano preto que vocês estão vendo. Mas ela não vai ser apagada, ela não vai ser invisibilizada. E, no momento certo, esse pano vai cair. Moara, se liga na manchete, parente. Essa é de 2019. Diretora da Vogue Brasil é criticada por festa considerada racista. Coincidência a mesma revista? Fotos divulgadas nas redes sociais em 2019 mostram mulheres negras vestidas como mucamas e pousando ao lado de uma cadeira que lembra um trono de sinhá. A diretora foi demitida, mas a Vogue permanece. E aí, Maíra da Rosa, o que nós temos a comemorar? Boa noite, gente. Eu sou Maíra da Rosa. Boa noite, Moara. Na Semana de Arte Moderna de 22, nós, povo negro e indígena, fomos tratados como produtos, imagens, decoração. Não fomos convidados nem convidadas para contribuir com a nossa arte, nossa intelectualidade, nossos vastos saberes. Não fomos. Fomos, no máximo, retratados de maneira estereotipada para ver branquinho aplaudir, como diria Brown, né? E para decorar as paredes dos filhos dos senhores de engenho, dos filhos do genocídio indígena, dos filhos do sequestro e da invasão. E 100 anos depois, tantos espaços como a Vogue ainda nos tratam como decoração. Nos empenhamos em estar presentes, mesmo através de um convite canalha desses, porque, como disse Moara, acreditamos que podemos fissurar as estruturas racistas quando conseguimos adentrar os espaços de poder e acreditamos que conseguimos resgatar desses espaços um pouco do que nos roubaram. Oferecendo contrapartida da nossa atuação para nossos territórios, nossas comunidades. Nós fazemos isso. Nós somos hackers natos e natas. Hackeamos os sistemas deles, os da Casa Grande, mesmo quando eles nos tratam como mera decoração. Porque, ao longo de tantos anos, desenvolvemos extraordinárias ferramentas de manifestação, de hackeamento, mas, do mesmo jeito que nos convidam para a festa pobre deles, se sentem no direito de nos desconvidar, porque somos acessórios de decoração para eles. Peças. Aqui, nesse território hackeado, ocupado por direito, assim como os territórios indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais de axé, você, Moara, é ouro. Ouro. Aqui, você será tratada com o carinho que merece, para se revigorar e seguir hackeando os sistemas deles. Estamos contigo, minha irmã. E convenhamos, essa festa aqui é muito mais massa que a deles. Sinta-se abraçada e acolhida junto aos seus e às suas. Axé.
eu. Menininha do canto, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, embala eu. Menininha do canto, Embala pra lá, embala pra cá. menininha do canto, Oh, dai-me a sua bênção, menininha do canto, dai-me a sua proteção. menininha do canto, Livrai dos inimigos, menininha do canto, guiai os meus passos por onde eu caminhar. Vira os olhos grandes de cima de mim pras ondas do mar. Embala eu, menininha do canto, embala pra lá, embala pra cá. menininha do canto, Embala eu, menininha do canto, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto, Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. dona da casa, me dê licença, me dê seu salão Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. me dê seu salão Eu vim aqui foi pra vadiar. eu vim aqui foi pra vadiar, Vadeia, 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 eu vi a pomba na areia. vadeia, 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 eu vi a pomba na areia, Eu vim aqui foi pra vadiar. eu vim aqui foi pra vadiar, Vadeia, 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 eu vi a pomba na areia. vadeia, 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 eu vi a pomba na areia, Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. dona da casa, me dê licença, me dê seu salão Para vadiar, me dê seu salão para vadiar. Vem, dona da casa, vem. para vadiar, me dê seu salão para vadiar, Eu vim aqui foi pra vadiar. Salve Preta Ferreira. Vadeia, 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 eu vi a pomba na areia. vadeia, 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 eu vi a pomba na areia, Eu vim aqui foi pra vadiar. Vadeia, 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 eu vi a pomba na areia. Salve Preta. Laroie, de vermelho e negro, vestindo a noite, o mistério traz. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa traz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Vem, Lumumba. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Que beleza. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Laroie, oh girando lá, oiê. Oh girando lá, oiê. Oh girando lá, oiê. Oh girando lá. Laroie, salve as mulheres, salve os pretos. Oh, girando laroie, girando laroie. Oh, girando laroie, oh, girando lá. Oh, girando laroie, oh, girando laroie. Oh, girando laroie, oh, girando lá. Laroie, caminhos abertos pra nós. Caminhos abertos pro rolê. Chega aqui, dona da casa, bonita. Aqui, mulher, do meu ladinho. Vem aqui, mulher, do meu ladinho. Preta Ferreira. Dia 24 de junho de 2019, há exatos 3 anos, você foi presa acusada de extorsão. Coincidentemente, naquele momento, você era apresentadora do boletim Lula Livre.
Claro que isso é mera coincidência, né? Na prisão, você declarou: estou presa porque nasci mulher, preta, pobre, em um país onde quem manda são homens, machistas, racistas. Provoca aí, Maíra. Hoje nós usamos a palavra moderno para falar de coisas novas, criadas recentemente, coisas na moda, né? Mas o conceito de moderno, do modernismo, da Semana de 22, é baseado no conceito de modernidade histórica que o professor Walter Mignolo, filósofo argentino, define como não somente um período histórico, mas a autonarração dos atores e instituições que, a partir do Renascimento, outro período histórico baseado na experiência europeia, conceberam-se a si mesmos como centro do mundo. O branco europeu, que se auto-identifica pertencente da cultura europeia, está no centro do modernismo, da modernidade, e do que o professor Mignolo, o professor Quirrano, a professora Maria Lugones e tantos pesquisadores latinos da modernidade chamam de colonialidade. A impossibilidade da existência de uma modernidade sem a exploração dos povos indígenas e negros. Sendo assim, Preta Ferreira, eu te pergunto, gente preta, indígena e pobre, cabe nesse modernismo? Nossa. Capciosas. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, comemorando a liberdade. E também queria antes começar saudando Xangô, que é o rei, o dono da justiça, e que se faça a justiça, mas a principal, a divina, para o nosso povo preto, pobre e indígena. Que Xangô venha com a sua justiça e com sua misericórdia e clemência para o nosso povo. Salve Xangô, salve São João, salve a nossa liberdade, salve o povo preto, salve os povos indígenas, salve a ocupação 9 de julho, salve os movimentos de moradia, salve a liberdade. Não só cabe, como toda a nossa arte ainda continua sendo apropriada, roubada, né? O povo preto e indígena cria a arte desse país, constrói esse país com as mãos. Então, não somente cabe, como são os donos. São essas construções, né? A política é construída pelas mãos de pessoas pretas, indígenas, porque são essas pessoas que sofrem justamente com a ausência das políticas públicas. Então, não só cabe, como são os donos. É para isso que existe um mecanismo, uma máquina chamada racismo, necropolítica, para fazer com que a gente não se enxergue como capacitores, para justamente sermos roubados da nossa construção. O brasileiro, o povo preto, pobre, pela sua própria escassez, ele é criador da sua própria cultura, pela ineficácia, pela inexistência. Então, não só cabe, como a gente tem que tomar de volta o que é nosso. Devolvam as terras brasileiras para os povos indígenas, que são os originários dessa terra. Devolvam nossos direitos constitucionais aos povos pretos, que são nossos, sim, é dever de todos os governantes, independente de lado, de esquerda e direita. Nós somos cidadãos brasileiros, não só cabe, como é nosso. Nós é que construímos, e a branquitude, o sistema e essa necropolítica se apropriam do que é nosso. A arte pertence ao povo preto e indígena. Preta, você falou que não era para dar o microfone, não, que o negócio ia ficar perigoso. Então, deixa perigoso, pode soltar o verbo. Eu avisei que não era para dar esse microfone na minha mão, gente. Tanto cabe que eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo prático essa minha prisão injusta, né? Essa perseguição aos movimentos sociais. Ocupar também é um ato de resistir, de fazer arte, né? A arte de ocupar, a arte de revitalizar o lixo, né, que era dos ricos, pela necessidade do povo preto, pobre, através da moradia, né? A moradia é um direito constitucional, é uma necessidade que é negada. E o que os movimentos fazem? Ocupam, porque em São Paulo pessoas morrem de frio nas ruas.
pessoas perdem seus empregos. Na pandemia, a gente viu aí o aumento, né, da população de rua. E quando a gente fala em população de rua, que bom que a água também está batendo na bunda de todo mundo, que é para todo mundo aprender também que não somente classe social, mas que essa pandemia também veio ensinar para as pessoas que ser humano tem que ser tratado como ser humano. E que quem não tem a escritura de um lar também é sem teto. Porque todo mundo nesse Brasil que não tem a escritura da sua casa, do seu lar, pode perder o emprego um dia, né? Quem mora de aluguel, quem mora de favor, quem mora com a família. E se perder o emprego e não tiver ninguém, vai morar nas ruas. Então, se você não tem escritura de um lar, bem-vindo ao clube, você também é sem teto. O direito constitucional ele cabe a todo mundo, independente de classe social, cor, raça, credo, crença. Pertence ao cidadão brasileiro, à cidadã brasileira, a todos aqueles que nasceram nessa pátria. E se você não tem, você é sem teto. Então, se ainda existia em alguns de vocês o resquício pelo preconceito, tirem o preconceito, porque vocês têm que lutar a favor da moradia, porque é um direito que cabe a todos os corpos. Não lutem contra os seus direitos constitucionais, porque se você apoia um sistema que oprime, que mata, que tira direitos, você está se auto-oprimindo, está se auto-sabotando. Então, o direito constitucional, ele cabe a todo cidadão brasileiro. Vocês, brasileiros, que não têm a escritura de um lar, são sem tetos, assim como os povos indígenas que têm suas terras arrancadas, seus corpos dilacerados, queimados, assim como pessoas pretas que são jogadas em um camburão e assassinadas em plena luz do dia, e a cidade e o mundo não para ver isso, né? É muito fácil, é muito bonito colocar Black Lives Matter, importa, vidas negras importam nas redes sociais, mas no nosso dia a dia está faltando a gente fazer a parte de verdade. Eu não vou nem me alongar muito, porque isso me causa até revolta, né? Tristeza. Hoje é dia 24, um dia que fazem 3 anos da minha prisão, e a gente vê se perpetuando, se repetindo, todas essas mazelas. E se o povo brasileiro não acordar para entender o que é a política, e que ao dormir se faz política, ao acordar se faz política, vai ficar sempre essa briga de cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente precisa lutar para que todos os nossos direitos constitucionais sejam garantidos. Se você ainda acha que sem teto é todo mundo que ocupa prédios vazios, ociosos, sem função social da propriedade, tire seu cavalinho da chuva, pois você, que não tem escritura de um lar, também é. Bem-vindo ao clube. Preta, essas pessoas que te prenderam, quando eles olham para a gente, eles veem inimigos, veem ameaças, né? Quando a gente olha para você, a gente vê uma artista, vê uma mulher guerreira, lutadora, e a gente viu você sambando aqui, a gente viu você dançando, mas a gente sabe que você canta também. Então, antes de você sair, dê uma palhinha. Olha, isso aí vai ser mais caro o cachê, viu? Vou passar o Pix. Eu sou multiartista, né? Eu comecei minha jornada na arte aqui no movimento, na ocupação, né? Promovendo festas, né? Ações sociais para também quebrar um pouco do preconceito, né? Porque eu estudava aqui no Caetano de Campos, e é uma escola muito elitizada, né? No centro de São Paulo, no meio dos anos 2000, bem no começo, a galera tinha muito preconceito, né? Então, o que eu fui fazer? Capoeira. Fui fazer capoeira para quando viesse, não sei o que, eu tome preconceituoso. Fui fazer a arte, eu aprendi com o quê? Com meus ancestrais. A capoeira não é uma dança? Fui praticar a dança, capoeira. A partir desse dia, desse momento que eu levei a minha roda de capoeira para a escola, e aí comecei a fazer eventos culturais aqui, né? E trazer o entorno, trazer também a galera da escola. Depois que eles conheceram o que era movimento social, nunca mais quiseram sair daqui. Inclusive, tem alguns até que já moram, né? Aqui no movimento social, e inclusive já tem até sua casa própria agora, saindo com Cambridge, que a gente vai entregar agora para 121 famílias. Então, algumas dessas pessoas já estão morando aqui e têm suas casas próprias. Mas isso para a gente ver o poder da arte, como a arte ela transforma, ela liberta, né? Eu sou multiartista porque eu nasci artista, eu nasci cantora, eu nasci já no meio da arte, né? Porque a arte ela está dentro de você, ela não se cria, né? Você tem que nascer artista. Por exemplo, quem canta, você nasce cantora. Você não se faz cantora. Por mais que você invente de fazer fono, mas a cantora você se nasce, né? A voz você se nasce. E aí eu comecei a utilizar a arte para fazer o ativismo. Então, por isso que eu me classifico como uma artivista. A minha arte ela é sempre ligada, ela traduz o que é a necropolítica, né? Então, eu não faço arte sem falar sobre a necropolítica, sem falar sobre mazelas que atingem nossos corpos, sem falar dos povos indígenas, sem falar de nós. E eu acho que a arte ela tem o poder de atravessar, né? Racionais mesmo diz, entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. E é isso que a gente faz. A nossa música atravessa, a nossa arte atravessa. Querendo ou não, vão engolir, porque os filhos vão ver, os netos vão ver. E é isso, a nossa arte, a arte do povo preto,
Principalmente eu tenho dito muito que eu não faço arte para que as pessoas, para que algum crítico me diga, tá feio, tá bonito, foda-se. Eu faço arte que eu tenho que fazer. Não estou fazendo arte para pedir opinião de ninguém. Eu sou artista e vou botar minha arte na rua sim. Quem quiser ver, veja. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, problema seu. Quem não pode parar sou eu. Ó, quando eu for cantar, eu vou cantar com o outro microfone lá, porque é o profissional, né? Já é agora? Espera aí, então, antes de você ir cantar, o rolê, o nosso protagonista no rolê é o território. Então, a gente passou pela aldeia Tabaçu, nós passamos pelo quilombo Ivapurunduva, e agora chegamos na ocupação, né, num território de resistência, como todos os outros anteriores. Muita gente perguntando, mas o que é a ocupação? Antes de você cantar, fala o que é esse território, quantas pessoas moram aqui, e por que ele é tão potente e importante para a gente? Isso aqui eu nem digo mais que é uma ocupação. Isso aqui é um polo cultural, né? A gente reúne diversas pessoas da cultura, da arte, né? E a gente sempre diz que a moradia é a porta principal para todos os direitos. E a cultura e a arte também é um direito constitucional. Embora muitas pessoas pensem que não, mas é sim. Aqui é um lugar que foi ocupado pelo MSTC, Carmen Silva, que é a liderança do movimento. É um quilombo que é gerido por mãos de mulheres pretas, através da necessidade, através da ausência de moradia, né? Então, essas mulheres, muitas delas também sofreram violências domésticas, muitas delas vêm destroçadas, né, socialmente falando, e o movimento ele tem esse poder também de formação política. Mas formar politicamente as pessoas para que elas entendam que elas têm direitos constitucionais, além de deveres sociais. Então, esse é o trabalho do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, trazer o resgate social, sim, de pessoas. E a primeira porta de entrada para todos os direitos, né, é a moradia. Isso aqui é um lugar para trabalhador de baixa renda, para trabalhadores que não sem teto, né? Então, o movimento ele tem essa função o MSTC ele tem essa função de fazer com que as pessoas se potencializem como cidadãos, mas para fazer também com que eles enxerguem seus direitos constitucionais e o que é, mas para fazer essa luta de um jeito mais correto, né? Porque eles sempre esperam que, quando a gente fala a palavra ocupação, que vão ter pessoas que não saibam dialogar, que não saibam conversar. A marginalização, né, dos movimentos, a criminalização é isso. Acham que são pessoas que, como eu vi um meme esses dias na internet, uma mulher falando que não tem valor social, uma pessoa que não tem valor social. Qual é o ser humano que não tem valor social, gente? Um morador em situação de rua não tem valor social? O que seria um valor social? Então, o movimento, o MSTC, ele traz através de uma mulher que sofreu, que passou por todas essas mazelas sociais e principalmente pelo machismo, patriarcado, sobreviveu, né, esse caos. Uma mulher que criou 8 filhos sozinha e hoje ela se vê entregando um prédio inteiro reformado para 121 famílias. Então, esse é o MSTC. O papel do MSTC é fazer com que o trabalhador de menor renda more no centro, que as mulheres que são arrimo de família tenham suas casas garantidas através das suas lutas. Esse é o MSTC, esse polo cultural que, através da arte, cultura, dos direitos constitucionais, principalmente do direito à moradia, garante a porta de entrada para todos os outros direitos. Venha cá. Meu Deus, olha, gente, eu não sei porque que me dá microfone. Eu vou cantar uma música chamada Minha Carne. Vou fazer a capela, que é a música que tem o mesmo título do meu livro. E, por incrível que pareça, essa música eu fiz antes de ser presa. Ai, parece que eu estou me descrevendo. Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos. Mãos do senhor e de engenho, senhorzinho, não me toque. Mesmo lavando minha alma, as marcas não sairão. Eu sou princesa de Angola, filha de rei e rainha. Não nasci pra lhe servir. O meu reino não
aqui. Pelos teus olhos somos símbolo sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangram é pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser. 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 Que coisa linda, gente. Oh, meu Deus. Toda essa família, né? Toda essa família maravilhosa. Bora sambar um pouquinho? Esse samba que a gente vai fazer agora se chama Canta. É um samba de Carol Nascimento, uma preta muito amada aqui das mulheres do samba de Dandara. Simbora. Canta, pois nem tudo tem resposta. Olha a vida que se mostra, enche o peito de vontade. Não é tempo de tristeza e nem de chorar saudade, pois quem quer entender tudo não aproveita a metade. Leve o samba como escudo, e por nada te perturbe. Deixe que a batucada te pegue de jeito, senhora marcada. Tristeza com samba é ferida curada. Canta, faz da dor teu instrumento. Quem enfrenta o sofrimento é capaz de entender tudo. Quem tem amargado samba nasceu pra ganhar o mundo. Quem tem amargado samba nasceu pra ganhar o mundo. Canta, pois nem tudo tem resposta. Olha a vida que se mostra, enche o peito de vontade. Não é tempo de tristeza e nem de chorar saudade, pois quem quer entender tudo não aproveita a metade. Laura Santos no clarinete. Leve o samba como escudo,
te pegue de jeito, senhora marcada. Tristeza com samba é ferida curada. Canta, faz da dor teu instrumento. Quem enfrenta o sofrimento é capaz de vencer tudo. Quem tenha marcado o samba nasceu pra ganhar o mundo. Quem tenha marcado o samba nasceu pra ganhar o mundo. Cantem, cantem. Tá perto de acabar. Bem perto. Outubro tá aí, né? Tá, né? Ai. Voto é secreto, né? Secretíssimo. Não, tô tão na dúvida. Julie, do Rico. Eu poderia jogar aqui o livro Macunaíma, aqui nessa mesa, sem dizer palavra única, que o ato por si só já seria uma provocação para você. Mas, em nossas pesquisas, nos deparamos com a seguinte apresentação do livro Macunaíma. Então foi assim, a gente foi ler mais sobre Macunaíma para trazer de novo esse tema aqui para o rolê, e a gente encontrou essa pérola aqui, ó. Não seria, abre aspas, não seria incorreto afirmar que Oswald de Andrade é autor e modelo de Macunaíma. Não estou lendo errado, vocês entenderam certo. A palavra aqui o nome é Oswald de Andrade. Não seria incorreto afirmar que Oswald de Andrade é autor e modelo de Macunaíma, dentro desta lógica coletivista de produção. Sem a existência de pau-brasil, talvez não se desenhasse na imaginação de Mário de Andrade a figura de Macunaíma, que solda identidades, espaços e discursos, tornando-se, por sua identidade agregativa, um símbolo risível do homem nacional. Porque, entre tantos trechos dignos de provocação, esse chamou especial atenção. Porque, quando estudamos Macunaíma na escola, nunca ouvimos dizer que Macunaíma é um deus indígena, que é um legado dos povos originários. E nessa apresentação, além de não encontrar qualquer referência do tipo, o autor dá os créditos a outro modernista, Oswald. E é a apropriação da apropriação, e é um lambendo o outro. Tá certo isso, parente? Boa noite. Vocês me escutam bem? Ok. Tá meio fraco, acho que vocês não estão escutando tão bem, assim. Então, vou falar um pouquinho mais alto. Eu me chamo Julie do Rico, eu sou indígena Macuxi e peço licença, assim como os meus antepassados sempre pedem licença para entrar em todo o território. Sabe aquilo de jogar pedrinha assim no rio para ver que cá? Esse é um gesto totalmente indígena, né? De pedir licença para entrar nesse território. Então, com todo respeito, eu peço licença também para estar aqui com vocês. Eu sou doutora em Teoria da Literatura, e eu digo isso porque, para lembrar que eu passei 11 anos na academia, e 11 anos da graduação ao doutorado, eu sequer tive uma introdução à literatura indígena. Mas nós, indígenas, sempre estivemos presentes na literatura brasileira. E aí, pensando nesse contexto mesmo de modernismo, né, desse evento estético e político para a época, que, né, buscou ensejar um sentimento de nacionalidade, a gente também estava lá. Em 1928 foi publicada a obra Macunaíma, Um Herói Sem Nenhum Caráter, de autoria do Mário de Andrade. E a gente estudou isso na graduação, eventualmente estuda no mestrado ou no doutorado, e revisita sempre essas obras, que são obras canônicas, né?
E nunca me disseram, até lembrei de uma música aqui, nunca me disseram, né, que Macunaíma ou Macunaímã tinha o nosso pertencimento. E aí alguém poderia dizer assim, Júlia, mas você é indígena Macuxi, como que você não sabia, né, que Macunaíma, por exemplo, era um deus do seu povo? Assim como eu não sabia, eu não tinha consciência, né, de que Macunaíma, ou como nós chamamos de Macunaímã, era o deus do povo Macuxi, dos povos que habitam o Círculo Roraima, eu demorei a ter essa consciência étnico-racial indígena, assim como muitos brasileiros também demoram a entender, a entender ou a ver o seu corpo como indígena e como negro. E eu servia para o Brasil quando eu não tinha história, quando eu não sabia o nome do meu povo, quando eu não sabia da existência da língua e quando eu não sabia que Macunaímã, de fato, era um demiurgo, era um criador. Ele é o criador da nossa cosmologia, ele é uma figura central. E então eu tomei consciência da minha identidade indígena, que eu passei a ver o meu corpo indígena, a pesquisar com a minha família a história do nosso pertencimento, eu entendi, e aí eu cheguei de novo em Macunaímã, né? Macunaímã é uma das personagens centrais, vou usar personagem na falta de outro termo, mas poderia ser entidade, e nós particularmente chamamos ele de avô, né? Macunaímã, ele derruba a nossa árvore sagrada, que é uma árvore muito gigante, que contém todos os frutos, e esses frutos caem na terra, e essa árvore, quando ela é cortada, ela inunda o mundo, e quando seca, a gente conhece a configuração, né, do que é hoje esse mundo que a gente vive. Mas eu não estou falando só do território do povo Macuxi, de Roraima, Guiana, Boa Vista, estou falando de uma configuração cosmológica de mundo. Para nós, Macuxi, o Monte Roraima, que é então esse tronco cortado, é o nosso umbigo do mundo. E o umbigo do mundo é a dimensão do nosso centro da Terra. Meu avô fala, né? O umbigo do mundo é o seu centro do mundo. Para cima vai ter o mesmo tamanho que vai ter para baixo, né? E para os lados também. Então, a nossa cosmologia abarca uma dimensão de mundo, não só, né, uma dimensão restrita, pequena, étnica, é uma dimensão total de mundo. E quando eu entendi minha identidade, eu cheguei então nesse lugar de reconhecer Macunaímã e ver que nós temos os nossos próprios deuses, nós temos a nossa própria história, nós temos a nossa própria língua. Mas eu também quero lembrar a memória do Jaider Esbel, que foi quem trouxe para o Brasil também, por meio das artes, quem compartilhou com todos vocês também que Macunaímã era nosso avô e usou também, né, negociou talvez Macunaímã para criar uma ponte de contato entre essa literatura brasileira que se apropriava de nossas entidades, para mostrar, ei gente, ei Brasil, vocês estão em contato com os povos indígenas há 522 anos. O primeiro documento colonial, que é a Carta de Peru Vaz de Caminha, já fala da gente, né? E a literatura brasileira vem fazendo isso consecutivamente. Então ele diz assim, ei, o que vocês conhecem como esse personagem, ele é o nosso avô. Ele vive em mim, eu sou neto dele, isso não é uma metáfora, isso é real. O nosso pertencimento, ele é real. E o Jaider já encantou, acho que, né, foi um choque assim, coletivo para nós. Jaider era e é, né, ele continua sendo Macuxi, mas ele trouxe, então, essa ponte de contato para que brasileiros, não indígenas, pudessem conhecer um pouco mais das culturas dos povos originários. Eu trouxe esse livro aqui, óbvio que não vai dar para todo mundo ver, mas essa é uma versão muito especial, não porque ela conta, de novo, sabe, o mesmo enredo do Mário de Andrade, mas porque pela primeira vez na história, então a gente está falando de 2022, a gente vai ter um texto crítico do Cristino Wapichana falando, então, do pertencimento de Macunaímã à nossa história. Como eu falei, Macunaímã não é um deus só do nosso povo Macuxi, né? Ali no Monte Roraima, que é uma região chamada de Círculo Roraima,
habitam outros povos e nós somos vizinhos de outros povos. Antes nós guerreávamos, nós tínhamos as nossas rixas ancestrais, mas hoje nós temos consciência que o nosso inimigo é um, né? Então, nós nos tornamos vizinhos e nos tornamos parentes e nos tornamos coletivos no enfrentamento a essa colonialidade, a essa colonização também. Então, Macunaímã está presente na cosmologia do povo Macuxi, está presente na cosmologia do povo Wapixana, na cosmologia do povo Taurepang e outros povos que habitam ali aquela região. Então, Cristino Wapixana, que é um escritor de literatura indígena, ele já ganhou prêmio Jabuti, prêmio Peter Pan, mas quase ninguém conhece ele ainda aqui no Brasil. Ele traz esse texto crítico para poder contestar essa apropriação, né, de um jeito muito poético e negociando, porque nós indígenas, para poder existir no Brasil, a gente negocia toda hora, negocia nossas relações, negocia nossos estudos, né, a gente tem que absorver e ter de lidar com histórias oficiais que estão totalmente incorretas. A gente está falando em 2022 e vai falar em setembro muito do descobrimento do Brasil. Como é que se descobre o Brasil com mais de 1000 povos nesse território? Essa história é totalmente incorreta, totalmente falsa, mas a gente negocia isso para poder dialogar, então, com a sociedade dominante. Estamos aqui por meio da literatura, do livro. Algumas pessoas tentam invalidar o nosso movimento dizendo, poxa, mas vocês estão publicando o livro, né, usando papel, e são retóricas que, na verdade, estão aí para tentar nos apagar, mas a gente está publicando o livro exatamente porque, como diz Davi Copenaua, né, o branco ou a sociedade brasileira só escuta, né, os povos indígenas por meio dessa pele de papel. Então, a literatura indígena, ela vem com essa letra, com essa voz indígena, com a voz dos nossos antepassados, para lembrar, né, ou para, de novo, reiterar que nós temos pertencimento, nós temos deuses, nós temos histórias, nós temos línguas, e nós temos muito orgulho disso. Se o projeto de integração já tentou nos anular enquanto sujeitos, né, como a Preta falou, assim, como corpos sem valores, hoje a gente, com essa consciência, consegue encampar e fortalecer outros indígenas também a estarmos, né, juntos nessa luta. Então, quando eu publiquei esse livro, em 2019, eu fiquei 522 anos silenciado, vou ficar aqui umas 52 horas. Quando eu publiquei esse livro, foi uma forma de dizer, ei, eu sou neta de Macunaímã e isso não é uma metáfora. Então, quando eu publiquei Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, foi também para me lembrar que Macunaímã ou Macunaíma, né, independente da escrita, das escritas, ele também é o meu avô. E é assim que eu quero convidar vocês a conhecer, né, a literatura indígena, não vendo quem está presente nesses livros, nessas palavras, nessas páginas, como simples personagens, mas como pessoas, né, como nossos avós, como os nossos cunhados, como os nossos primos e como talvez a gente, algo que a literatura não nos deu espaço para fazer. Então, é uma tentativa de mostrar um pouco essa subjetividade e contestar, né, desde 1922, por exemplo, uma tradição de apropriações e negações aos povos originários, ao meu povo Macuxi também. Muito obrigada. Vocês viram que eu me movimentei aqui, ela achou que eu ia cortar. Esta pessoa, ela participou, ela foi convidada bem na semana, em fevereiro, quando se comemorava o centenário da Semana de Arte Moderna, ela foi convidada para participar de um evento no Teatro Municipal. Sou sua fã, de Giselda também, que falaram lá, Gláucia também, que lindamente nos representou, e ela falou assim, não, fiquei silenciada. Você acha que você vai ser silenciada aqui, mana? Não, de jeito nenhum. Pode falar que a gente vai escutar. E antes, né, de terminar, você passou o microfone, conta o que é esse cocar que a gente está usando. Essa é uma peça, tipo, no Brasil, as nossas artes costumam ser chamadas de artesanato, né?
Mas a gente vê como peças de arte, como nossas joias, e elas são feitas, essa daqui, por exemplo, é feita com fibra de buriti cozido, né? Então a palha ela tem múltiplas funções, né? Ela pode ser teto de casa, mas ela também pode ser essa joia, e ela pode ser roupa. E nesse caso, hoje, ela está ocupando esse lugar de joia para nós. A gente pediu para minha tia, a gente comprou da minha tia, que faz essas peças, e a gente queria usar isso para lembrar que a gente foi ensinado, né? E socialmente isso tem um valor econômico também, mas a gente foi ensinado a consumir ouro, a querer ouro, né, dentro desse regime moderno, desse regime capitalista. Mas o ouro para nós não é, sabe, esse lugar de desejo, porque ele representa um genocídio em curso, né? Acho que não tem como datar isso, assim, desde o período colonial. As nossas riquezas, elas têm sido extraídas de forma negligente, de forma corrompida, de forma perversa até, e causando um impacto coletivo. Então, se você consome ouro, não estou falando vocês, né? Tipo, se alguém compra ouro, se alguém financia, de certa forma, esse mercado, eles estão financiando coletivamente, você está financiando também essa atividade extrativista que causa um impacto negativo coletivo em todos nós. Então, as pessoas pensam, a questão do ouro está lá só no garimpo, só lá na terra Yanomami, para dar um exemplo. Mas o garimpo, o Rio Madeira, que é um rio também onde eu cresci, que foi no estado de Rondônia, é recheado de dragas, né? Dragas são essas casas palafitas que têm motores assim para extrair ouro, eles jogam mercúrio. Mas vou citar, por exemplo, o território Yanomami, que a gente testemunha, né? Esse deflagrar de conflito, essa coisa horrorosa que está acontecendo. Mas a questão do ouro está só lá no território, como se, né, só aquele rio ou só aquelas pessoas fossem assassinadas. Isso por si só já é muito cruel, mas não fica por aí, gente. Sabe, colonialismo, capitalismo, eles têm muitos tentáculos e eles são insaciáveis. A gente tem uma metáfora, tem uma história indígena que fala da velha gulosa, que ela é insaciável, né? Ela tem muita fome e ela vai atrás desse menininho, desse curumim que tenta fugir dela. O ouro, né? Essas atividades extrativistas, elas têm o mesmo caráter, elas são insaciáveis, elas nunca têm fim. E vocês podem testemunhar assim, que a morte de um rio é literalmente assim, uma catástrofe para todo mundo. A gente está aqui em São Paulo, né? O Tietê está morto. O Tietê serve para quê? Para nada, a não ser para ser tipo um esgoto a céu aberto. E eu estou falando isso porque eu passei lá. Mas um rio morto, ele não tem utilidade nenhuma, e a gente luta para manter os nossos rios vivos. E qual foi a pergunta? É isso. A rio, floresta tem que ficar de pé, e as coisas que estão debaixo da terra, elas têm de permanecer lá. Isso é um princípio ancestral, é um ensinamento ancestral. Respondi? Então, Maíra da Rosa, por favor, cante para nós. Na verdade, samba de Dandara. Samba de Dandara. Eu sou parte aqui desse todo maravilhoso. Vamos de Pranto de Carnaval. Pranto de Carnaval é um samba de Aninha Batucada, Lucas Laganaro e Renato Dias, pessoal ali do Colombolo de Apiratininga, uma organização que fica na Vila Madalena e que estuda o samba paulista e que retoma o território da Vila Madalena, que é um território de samba histórico e que é um território que nem sempre foi um território de burguês, né, de boy. A Roberta Oliveira, que é uma amiga nossa, conta sempre essa história. A Vila Madalena era um espaço de cortiço, era um espaço de ladeira, era um espaço de pobre. E aí um dia veio a especulação imobiliária e transformou a Vila Madalena no que ela é hoje. Esse lugar de boy, que antes a gente tinha medo de ir, e agora a gente finca a pé para estudar o samba paulista, para estudar Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro,
Madrinha Eunice, e esse espaço está lá, e esse espaço pariu pessoas como Aninha Batucada, Lucas Laganaro e Renato Dias. Vamos fazer Pranto de Carnaval, que é um samba pro vai-vai. Ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. Não. Tudo errado. Tá tudo errado. Não tem coro. Tem que ter coro, gente. Samba sem coro não tem vida. Vou ensinar o coro para vocês. Ó, pra vocês poderem cantar também, que tá muito comportadinho aqui. Tá todo mundo muito comportadinho. Quem quiser também pode levantar ali atrás, dar uma sambadinha. Pode dar uma sambadinha aqui na frente também, tem muito espaço. Viu? Mas vamos fazer esse coro, que esse coro é bonito. É assim, ó. Eu vou cantar. Ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. Aí vocês fazem vai, vai. E eu. Os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. Vocês. Ai, 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 ai. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Vamos treinar? Simbora? Conto com vocês, hein? Não me faça passar vergonha aqui, pelo amor de Deus. Sair de lá de Vargem Grande Paulista, lá, né, pra passar vergonha aqui, não pode. Ó. Ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. E os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. Ai, 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 ai. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Mais uma só. Ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. E os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. Ai, 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 ai. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Simbora, samba de Dandara. Conto com vocês, hein? Ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. E os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. E os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Esparramei as minhas mágoas na avenida, ao som do clarinho meu banzo calor. Na ausência dela tem confete serpentina, e o preto e branco desmontando na folia. E ao me mostrar sambar os bambas do Bexiga, Dona Olímpia clareou. Sambar, sambô, dançar, ela me abandonou na Rua Rocha, no dia do ensaio da vai-vai. Vem sambar, meu povo, venha! E os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Ela me abandonou na Rua Rocha. Vem que a passarela é nossa, no dia do ensaio da vai-vai. E os batuqueiros batucavam no batuque do cordão. Ai, 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 ai. E a frigideira ritmava na batida do meu coração. Esparramei as minhas mágoas na avenida. Márcia Iso, ao som do clarinho meu banzo calor. Na ausência dela tem conversa e serpentina, e o preto e branco desmontando na folia. E ao me mostrar sambar os bambas do Bexiga, Dona Olímpia clareou. Sambar, sambô, dançar, dançou meu rei. Vem, samba de Dandara, vem!
Eita, nós! Vem pra cá, Marcelo Tupinambá. Bem, bora falar de samba, né? Que a gente gosta muito. Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, diante do estrondoso sucesso que faziam no Brasil... Peraí, deixa eu trocar aqui. Tem umas coisas a mais. Peraí. Tem que ser, né? Ó. Aquele sucesso que faziam no Brasil. Os 8 Batutas apresentaram-se por 6 meses em Paris, na boate Sherazade, a convite do bailarino Duque, estrela do machixe, que aqui era demonizado na época. Depois de voltar ao Brasil, excursionaram também para Buenos Aires. Então devemos comemorar o centenário da excursão dos 8 Batutas, que estabeleceram diálogo respeitoso com o que vinha de fora e valorizaram o que vinha de dentro, os choros, machiches, canções sertanejas, batuques e cateretê, hein, Jaira? Ô, Maíra, mas quem eram esses 8 batutas que eu não aprendi na escola, nunca ouvi falar? Me diz aí quem era. A gente conhece alguns deles, viu? Mas eram 4 pretos e 4 brancos que andavam com pretos. O que naquela época era um escândalo, né? Alfredo da Rocha Viana, filho, o nosso Pixinguinha na flauta. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga. E Raul Palmieri, no violão. Nelson Alves, no cavaquinho. Otávio Viana, o China, irmão mais velho de Pixinguinha, no canto, violão e piano. José Alves no bandolim e ganzá, Luiz de Oliveira na bandola e reco-reco, e Jacó Palmieri no pandeiro. É isso, Jaira. Marcelo Tupinambá, você que é moço da Academia de Isaí. Em 1922, a modernidade brasileira estava nos palcos do Teatro Municipal em São Paulo ou na boate Sherazade, em Paris, lá com os 8 Batutas? Jaira, estava tanto em Paris quanto aqui, em São Paulo, no Brasil, mas não exatamente no Teatro Municipal, em outros territórios, territórios negros, territórios indígenas, territórios da cultura popular, da cultura negra. Então, antes de comentar um pouquinho sobre essa história, eu queria pedir licença aqui à dona da casa, a todos vocês aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E eu vou contar um pouquinho essa história de como que os nossos sambas, nossos machis chegaram até Paris. E eu vou falar a partir um pouquinho da história que eu tenho sobre o meu bisavô. Meu bisavô foi um músico, assim como o Pixinguinha, só que aqui de São Paulo. Um compositor preto que, em 1910 e 20, teve a oportunidade de estudar com alguns modernistas, como o Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia. E depois desse momento que ele fez esses estudos no colégio, ele começou a compor composições que eram relacionadas ao machixe. E essas composições eram feitas no teatro musicado, no teatro rebolado, no teatro de revista no Brasil. Só que ele teve a oportunidade de prestar para entrar na faculdade na Poli. E depois que ele estava na Poli, ele foi chamado pelo diretor daquela faculdade, dizendo que ou ele seria um estudante de engenharia ou um compositor de machixe. E o interessante foi que ele, para poder continuar compondo, adotou um pseudônimo. Ele, que era um músico preto, cujo nome é Fernando Lobo, ele adotou o pseudônimo de Marcelo Tupinambá, já em homenagem e referência aos povos originários. E ficou conhecido com esse nome. Mas o que aconteceu? E que eu acho importante a gente refletir. Quando eu tive a oportunidade, que eu sou historiador, de receber todas essas obras dele, eu vi ali que tinham títulos como jongo, como cateretê, como peças ligadas à cultura negra, por exemplo. E ele não esteve, apesar de ser amigo dos modernistas, ele não esteve no Teatro Municipal, né? Mas a sua música foi reverenciada pelo Villa-Lobos, pelo próprio Mário de Andrade. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quer dizer, a música passou, a música foi reverenciada pelos aqueles intelectuais
que fizeram o modernismo. Mas o homem preto, a pessoa preta, não teve acesso àquele espaço. E muito disso me fez pensar que hoje estamos num outro momento, talvez igualmente de luta, mas um momento onde isso já não é mais admissível, né? A tecnologia passa, mas a pessoa tem que passar também. Então, toda essa reflexão me fez pensar que o verdadeiro modernismo estava nesses homens, mulheres, indígenas, pretos, que tinham uma tecnologia avançada que os brancos absorveram, mas não permitiram que esses homens usufruíssem dessas composições, dessas obras, né? E tudo isso me faz crer que a luta desses compositores, dessas pessoas pretas indígenas naquele momento, fizeram fortalecer tudo isso que a gente pode ver hoje aqui. Todos vocês aqui, todas vocês, que têm a tecnologia, mas também pedem e reivindicam o corpo negro, o corpo indígena, presente, seja na política, seja na educação, nas artes, na cultura, enfim, a representatividade. Então, acredito que com essa história do meu bisavô, eu pude compreender muito sobre isso, o quão rico é essa tecnologia que as pessoas pretas, as pessoas indígenas nos legam e que a gente tem que reverenciar. Não só a arte, não só a tecnologia, mas sim esses corpos todos que merecem respeito, merecem dignidade, e acho que essa luta deve continuar. E é assim que esse legado do meu bisavô me fez chegar aqui também procurando contribuir com essa luta de todos vocês. É mais ou menos essa história aí. Provocação? Oh. Provocação, Maíra? Falando de samba, né? A gente gosta. Aí que a gente gosta de papear. Então, tem uma coisa interessante que eu acho que a gente quase nunca leva em consideração, Marcelo e povo todo, e irmãs do samba de Dandara. Em 22, meados de 22, 23, estava sendo fundada no Rio de Janeiro e estava fervendo, né? Ali, Império Serrano, Serrinha, Unidos da Serrinha. Dona Ivone já estava movimentando lá aquele território como mulher no samba, né? A gente está falando de uma experiência, a gente fala dos 8 batutas, a gente fala de uma experiência masculina desses homens que vão, né, fazer arte e vão trazer os seus fundamentos para a arte. Mas a gente também tem pessoas como Dona Ivone que estavam lá fazendo história no Rio de Janeiro na mesma época. E aqui em São Paulo já estava fervendo o cordão ali que deu origem, né? O cordão que deu origem ao camisa, ali na Barra Funda, na região da Barra Funda. E como que é isso, Marcelo? Queria que você falasse um pouco. O que você acha? Porque essas pessoas, elas estavam completamente invisíveis para esse movimento. Assim, esse movimento ainda olhava para Pixinguinha, e Pixinguinha conseguiu ir para Paris, né? E depois voltou sendo mais respeitado, porque ele era um homem e porque ele era um homem que estava ali dialogando, de alguma forma, com essa cultura das jazz bands, né? Eles foram levando o que era nosso, mas eles também precisaram se vestir de uma roupa para poder caber naquele lugar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa experiência ainda mais periférica, do samba das escolas, das comunidades, das favelas, que deu origem aos sambistas que a gente conhece hoje, como o próprio Donga, né? O Donga é dessa escola e depois ele volta muito intensamente para esse lugar. E aí tem Cartola, tem Dona Ivone, tem, enfim, são muitos e muitas. Queria que você falasse um pouco disso. Legal, Maíra. O que eu penso é o seguinte, o verdadeiro celeiro do samba são essas pequenas Áfricas, sempre e muitas vezes comandadas pelas mulheres, né? Então, esse ambiente que proporcionou realmente o desenvolvimento desse samba. Falando um pouquinho sobre esses territórios periféricos e como que o samba ali, falando especificamente do Largo da Banana, na Barra Funda, né, onde aquele samba de Pirapora, que é o samba de bumbo, que é um samba paulista, veio do interior, né, para se formar ali
nesse território negro em São Paulo, o berço do samba paulista, né, considerado na Barra Funda. Então, acho que o que mais chama atenção são esses territórios comandados por mulheres e também uma participação muito ativa, pelo menos o que eu soube, de um estudo feito pelo Mário de Andrade, que ele denominou samba rural paulista, que é esse samba de bumbo, samba de Pirapora, né? E ele observou como um etnógrafo, e uma das coisas que ele percebeu é o seguinte: se as mulheres não respondessem o coro, não secundassem o coro, como você fez aqui, se não tivesse a resposta do público, e principalmente desses participantes femininas, e se as mulheres não validassem aquele samba tirado, o samba morria, e se tirava um outro samba. Então, são aspectos que você vai percebendo que não entram muito na literatura, não se conta, como você falou, se conta de um homem, de um samba no universo masculino, mas onde que as mulheres entram nessa história? Então, acho que elas são fundamentais, não só por manter, como a gente estava vendo aqui na Fala da Preta, né, espaços como esse, mas também no sentido de validarem, de conseguirem indicar um caminho, um sentido. Qual é o caminho, né? Então, fundamentalmente, eu acho que a resposta é essa. São os universos e os espaços comandados por mulheres, e também a capacidade da mulher validar ou não se aquilo faz parte, se aquilo é interessante para aquele momento ou não. Então, o que você traz é fundamentalmente o reconhecimento que a mulher e as mulheres que deram apoio para que esses homens pretos, enfim, pudessem depois aparecer como Pixinguinha, muitas vezes não dão a devida importância, mas é preciso reconhecer, assim como o samba de Dandara, que a força e a tecnologia estão com as mulheres, e as mulheres pretas e indígenas também. Penso assim, né? Diante disso, dessa fala, só podemos ouvir Mulheres, samba de Dandara. Eba. E, coincidentemente, Marcelo falou de samba rural paulista, batuque de umbigada, samba de bumbo, de Pirapora. No nosso disco, a gente fez uma pesquisa sobre o samba paulista, aí em parceria com os irmãos e irmãs do Colombolo, e chamamos o querido Júlio César, que é o filho mais novo do seu Oswaldinho da Cuíca, para nos dar uma formação, né, para trocar saberes com a gente sobre os ritmos paulistas, né, sobre como se toca. A gente sabia alguns, mas não sabíamos todos. E aí, Quilombo, que é uma composição minha e de Jaque Severina, que tinha sido gravada pela Jaque de um jeito muito rebuscado e tal. E eu ficava sempre pensando, né, sair do estúdio muito infeliz, pensando, meu Deus, isso é um samba rural, isso é tão simples, é tão lindo, né? E aí a gente fez esse arranjo de Quilombo, que vocês vão ouvir agora, e que vocês podem ouvir também no nosso disco, com a participação da madrinha Fabiana Cosa. Simbora? Quilombo. Eu vim da mãe África, eu vim do Quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do Quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Se eu me for agora, vem meu filho atrás. Vem por todo lado, de lá o meu povo é muito mais. Tenho em mim virtudes, tenho sangue guerreiro. Eu propago a paz e a paz eu aconselho.
E lá botei nesse terreiro. Hoje sou poeta, salve em Cuba, meu pai Oxalá. Camarava em Jaruanda, mas um dia eu volto lá. Epa babá, eu vim da mãe África. Eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África. Eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não. Epa babá! Eita, salve samba paulista. Salve Lumumba. Maíra chegou na hora certa. Olha só. Só. Só porque eu tô dirigindo hoje. Mas não tem problema, Mas eu vou não. dirigir lá pra longe. Vocês bebem por mim, por favor? Bora lá. Calma que vocês vão receber também, tá? As cachaceiras aqui, tudo. Ô, Lumumba, quando a gente fez um esquenta do rolê na Casa Mário de Andrade. Obrigada, Marcelo Tupinambá, por ter aberto a casa pra gente, porque a gente esperou 9 meses, um parto, para ter o recurso liberado para fazer esse rolê. Claro que é porque é rolê de gente preta e indígena, né? Então é um parto mesmo para sair. E aí, naquele momento, o ano passado, quando a gente ia para a Casa Mário de Andrade, bem naquela semana, viralizou uma fala do Papa. O Papa disse o seguinte, que o problema do Brasil era pouco oração e muita cachaça, né? Então, Lumumba, bora lá. Vem cá. Só um golinho, Maíra, por favor. Ó, olha lá, ó. Faça satisfeita. Olha lá. Elas brindam lá, ó, por mim. Então, como que a gente faz, ó? Eita, beleza, hein? É. Olha só. Vamos brindar. Aí, Lumumba, eu pergunto o seguinte para você. Saúde. Né? Bebe aí, Amanda. O Brasil, que é um dos países mais católicos do planeta, tá faltando oração, segundo o Papa falou. E nós, Lumumba, eu vi que você falou outro dia, deu uma declaração que você não tem religião, né? Eu também não tenho religião. Então, será que a culpa é nossa, Lumumba, do negócio tá tudo revirado desse jeito? Fala aí, enquanto eu bebo. Bom, boa noite a todos, né? Cara, sinceramente, se o que o Papa tem a falar sobre o Brasil é isso, das duas uma, né? Ou ele é um grande ignorante, não conhece o Brasil, ou ele simplesmente está negando, né, a presença da Igreja Católica aqui desde sempre, né? Desde a negligência sobre nossos corpos negros e sobre os corpos dos indígenas, né, ao qual eles se beneficiaram muito, né? Já estão saindo pesquisas recentes sobre o quanto a igreja se beneficiou do processo escravatório, né, escravagista todo. Então, eu acho que o Papa tem que pegar isso que ele falou e realmente enfiar naquele lugar e ver se ele sente algum prazer com isso. Voltando ao que realmente importa, né, porque a opinião desse sujeito simplesmente só expressa o desprezo que a igreja tem pelo nosso território, né? Eu sou Lumumba, afro-indígena, sou um descendente Puri, Guarani, da Serra do Caparaó, em Minas Gerais, aos pés do Pico da Bandeira, e sou um descendente Tetela do Congo-Kinshasa. Sou autor da obra, do monumento a Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas. Quando vocês passarem na Praça da Sé e verem um monumento figurativo em aço inox de um homem negro com asas em formato de compasso e esquadros, essa obra é minha, tá? Quando a Jaíra me convidou, eu pensei assim, porra, que dinheiro fácil de ganhar, né, cara? Ir lá para falar mal da semana de 22, é sério mesmo? Vai me pagar por isso? Delícia. A única coisa que realmente
Não sou eu que estou pagando, não. É o Estado que está Ah, isso que é pagando. A gente melhor. está devolvendo para ele e ele não sabe. Mas assim, a única coisa que fez esse trabalho difícil foi você me tirar do São João, né? O maior São João da Bahia, né? Eu moro em Salvador, para quem não sabe. Eu mudei para lá em 2018. Curiosamente, é uma sensação muito potente estar aqui, né, num lugar de fala, nesse lugar, nesse espaço, porque em 2018, antes de eu me mudar para Salvador, eu morei numa ocupação, que foi lá na Santa Cecília, né, na quadra do Filhos da Santa, do Bloco de Carnaval. Morei num container lá. E eu só não vim morar aqui porque não tinha vaga, sabe? Então, hoje, eu moro numa casa de 4 dormitórios no Santo Antônio, além do Carmo. Eu tenho um espaço de criação no Pelourinho, que é meu. Tenho uma galeria de artes no Largo do Pelourinho, ao lado da Fundação Jorge Amado, em frente ao Exu. E essa trajetória começou em 2018 com a presença de Rita Teles, a produtora que estava aqui na minha vida. A entrada de Rita Teles na minha vida em 2018. Mas eu quase vim morar aqui, né? Então, retornar aqui, né, nessa condição de hoje é realmente algo muito, muito potente, assim, muito especial. E eu acho que a minha contribuição aqui vai ser mínima, né, porque depois dessas falas, né, tão potentes, e curiosamente, né, você falou que eu te perguntei, né, mas por que você me chamou? Você falou assim, por causa do seu trabalho, né? Então, aqueles 2 painéis ali, gente, são de minha autoria, tá? Aqueles 2 painéis que estão ali moldurando esse samba maravilhoso das meninas. Gratidão. Ali sou eu, em 2018, após a minha primeira ida ao Parque Indígena do Xingu, onde eu pude visitar os Calapalos, onde eu descobri que eu sou regido por Koto Ikusa, que é a grande anaconda, que em Caribe, como se diz, o grande espírito da anaconda em Caribe, né? Que é esse grafismo aqui. E esses 2 painéis sou eu tentando construir minha genealogia afro-indígena. O afro-indígena nasce em mim em 2018, e aqueles 2 painéis são fragmentos desse caminho onde eu estava construindo ou reconstruindo minha genealogia afro-indígena, né? Vocês estão ouvindo bem? Porque tá bom. E aí, para falar, eu preparei um roteirinho para falar aqui, porque eu acho engraçado, né? Lá da minha galeria de artes no Pelourinho, eu consigo avistar o Largo do Pelourinho, né? E sempre tem um batuque, né? E aí eu fico ouvindo lá, ouvindo e vendo, né? Às vezes. E aí tem a batida do samba reggae, né? Inclusive, o meu espaço de criação é no prédio que, na revitalização do Pelourinho, foi dado a Neguinho do Samba. Para quem não conhece, Neguinho do Samba é o cara que inventou a batida do samba reggae, tá? E o cara que é síndico lá do prédio, mais ou menos síndico, é sobrinho dele. E aí tem a batida do samba reggae, que é um negócio assim, né? Cadê Salomão? Né? Criaram-se vários reinados. Faz aí o samba reggae pra nós, ó. Ajuda mestre Lumumba. Opa. Essa sabe, viu? Rola aí? Vem naquele samba reggae lá, que tu sabe fazer. Chega aqui. Vocês 2. As 3, na verdade. Olha. Ave Maria. Vou começar cantando? Criaram-se vários reinados, o culto de Merina ficou consagrado, Rambosa, Loma, vento saudável, e vai-se. A rainha Ranavalona destaca-se da vida e da mocidade, majestosa negra, soberana da sociedade. Sankaravatolai vai expulsar toda a nação, Merinas, povos, tradições. E os macimbas foram vencidos pela invenção. E Sakalavai Zunae, e Sakalavai Zunae, e Sakalavai Zunae, e Sakalavai Zunae. Madagascar, ilha do amor. Madagascar, ilha do amor. Madagascar, ilha do amor. Madagascar, ilha do amor.
Axé. É. Gente, esse é o mantra do Pelourinho, tá? Não sei quem já foi lá, esse é o mantra, tá? E aí eu fico vendo o gringo lá, né? No Lago do Pelourinho, tem o surdo que marca, né? Que faz tum-dum-dum-dum-dum, tum-dum-dum-dum-dum. Os caras conseguem dançar, fazer o mais difícil, que é dançar fora disso, sabe? Eu fico olhando aquilo lá assim, eu falo, nossa, né, cara, como consegue, sabe? Beleza. Aí eu vou para Jacques do Pandeiro, né? Quando ele, em 59, a música de Almira Carrilho, Castilho e Gordurinha, né? Ele falou, eu só boto o bebop no meu samba, quando o tio Sam tocar o tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Taxi-da-xi-da, tudududududu, taxi-da-xi-da, tudududududu, taxi-da-xi-da. É o samba rock, meu irmão, pam, pam. Taxi-da-xi-da, tudududududu, taxi-da-xi-da, tudududududu, taxi-da. Quero ver da grande confusão. Valeu. Beleza. Aí eu fiquei pensando, essa música é de 59, né? 59. Foi quando a minha primeira menção do samba rock, tá, gente? Essa música não começou com o Jorge Ben, não. E aí eu fico pensando, né? Quando eu vejo aquela pílula broxatória da bossa nova, né? Que é eta, tan, 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 tan. Eu fico pensando, né, velho? Os caras tinham que inventar um negócio desse pro gringo poder, no minimamente, raciocinar ali dentro do negócio. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, é para falar da semana de 22, né? Eu vou chegar lá. Porque, para mim, é isso, sabe? Os caras precisam pegar algo genuíno, foda, que é nosso, que você pega a negra e dança e tal, né? E faz aquela coisa toda, e já pega fogo no salão, assim, já o negócio já vira um vucu-vucu, e transformar nisso, sabe? E quando eles fazem isso, eles deixam a gente para trás. Por que ninguém fala de Johnny Alf? Nara Leão agora, que está ganhando aí um documentário, né? Foi invisibilizada também, sabe? Então, quando eu penso o mundo, né? Do jeito que está, assim, nós, negros, indígenas, nós nos especializamos em ser felizes, sabe? Em fazer a música, a batida, que vai tocar no coração da pessoa e ela vai querer o outro, ela vai buscar o outro corpo, sabe? E a Europa se especializou em nos roubar e nos deixar para trás. Então, quando você vê um vídeo dessa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, onde as famílias negras são deixadas para trás, porque as pessoas precisam levar seus cachorros, seus gatinhos, entendeu? Eles estão fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso não importa se é na música, se é nas artes, se é nas guerras, não interessa. Eles vão nos deixar para trás. Como quando fizeram, quando nasceu Elvis Presley para a música, sabe? E deixaram para trás Sister Rosetta, Chuck Berry. Inclusive, quando o Elvis estava montando, né, seu sucesso, Chuck Berry estava onde? Na cadeia. Quando trouxeram o reizinho aí da música brasileira, que inclusive saiu do grupo dos Sputniks do Tim Maia para imitar o Elvis, o Tim Maia estava onde? Na cadeia. É o mesmo modus operandi. Eles não mudam. Eles fazem as mesmas coisas desde sempre. Alguém me explica Daniela Mercury e Ivete Sangalo na Bahia com a existência de Margareth Menezes e Graça ao Nazilê. Alguém me explica. E falando de Bahia, que eu moro em Salvador, Virgínia Rodrigues é a maior cantora em atualidade nesse país. Para quem não conhece, por favor, conheçam Virgínia Rodrigues. E conheçam Lazo Matumbi. E conheçam a Luísa Menezes. Esses dois estão estancando a saudade que eu sinto de Emílio Santiago e Luiz Melodia.
não vou nem mencionar. Eu estava ouvindo o disco da Gal esses dias, um disco recente dela aí, Estratosférica ou A Pele do Futuro, alguma coisa assim, que ela conta um caso quando o Caetano conheceu ela conheceu o Caetano, e o Caetano perguntou para ela qual que era o maior cantor do Brasil. Ela foi respondeu que era o João Gilberto. E aí eu fico pensando, né? Então, talvez ela esteja certa, porque Milton Nascimento e Elza Soares não entram em listas. Quando Deus vier, eu espero que venha logo, e a deusa vier, Deus, o sagrado na forma de uma mulher, a voz de Deus será a de Milton Nascimento, e a voz da mulher deusa será a de Elza Soares. Eu peço desculpas porque eu não sou músico, né? Então eu estraguei muita coisa aqui, mas eu precisava ilustrar assim. Tem nada disso. O quanto eu precisava ilustrar o quanto que a branquitude e a Matrix, elas não mudam, né? Eles não mudam como eles operam em nossas vidas. Talvez eu precise fazer uma reflexão o porquê a gente não muda, sabe? Porque desde o século XIX, XVII, sei lá, desde sempre, eles estão atuando do mesmo jeito, nos roubando, nos deixando para trás, que seja nas artes plásticas, que seja na música, que seja nas guerras, que seja no caralho que for. E nós não mudamos, sabe? Então, nós temos motivos suficientes para esse país estar em chamas, mas, assim como a maioria aqui, eu também me coloco na condição de estar lutando pela minha sobrevivência e pela minha sanidade mental. Então, eu acho que precisamos fazer uma grande reflexão sobre o nosso papel nisso tudo, sobre como nós não mudamos, apesar da branquitude, da Matrix, estar operando nossos corpos do mesmo jeito, há séculos. E, para finalizar, eu queria dizer que, para quem não conhece a história de duas pessoas, uma é Patrice Lumumba, foi primeiro-ministro do Congo, Kinshasa. Ele foi deposto, perseguido, capturado, torturado, assassinado aos 36 anos de idade, com a ajuda da ONU, da CIA, de todo mundo, porque ele pensou uma África descolonizada, uma África integralmente descolonizada. É uma das referências de Che Guevara, inclusive, que é o mais famoso dos revolucionários, né? E seu corpo foi jogado num tanque de ácido para que não houvesse nenhum vestígio do seu pensamento, da sua memória, dos seus atos, tá? Essa é a história de Patrice Lumumba, o nome que eu carrego desde o século XIX na minha família, herança da minha bisavó, não em homenagem a Patrice, tá? E Arthur Timóteo, que foi o primeiro pintor negro a pintar um homem negro, não na condição de escravizado. Pintou um homem negro numa condição até, para quem olha a obra, até de certa forma confortável, uma posição até debochada para a sociedade da época. Então, eu o conheci há poucas semanas atrás, graças à residência artística que eu faço parte no SESC, que é o PEMBA, Residência Artística. Então, para finalizar, porque eu acho que eu tenho que finalizar, eu fui um cara que, até pouco tempo atrás, eu admirava Pierre Verger, admirava Pablo Picasso, admirava Caribé. Eu tinha esses caras como referências até, sabe? E aí, eu estava tão colonizado, tão plugado na Matrix, que eu assisti o documentário O Mensageiro Entre Dois Mundos, e quando o Gil chega lá no castelo, lá no templo de Oió, né, lá na África, e aí o Babalorixá está sentado lá, né, e tal. Aí ele pergunta sobre Pierre Verger, né? Aí ele fala assim, Pierre Verger veio aqui, trabalhou, todo mundo ficava feliz quando ele chegava, porque a gente sabia que o Babalorixá ia ganhar um bom dinheiro e que todas as pessoas, ele ia pagar bebida para todas as pessoas. Essa informação passou completamente despercebida por mim na época, porque eu não tinha
nenhuma capacidade intelectual, social, espiritual, de entender o que aquele homem estava falando. E aí vocês tirem suas próprias conclusões sobre essa narrativa da presença de Pierre Verger lá em Oió, na África, tá bom? Gratidão, é isso. Axé. Provoca a Maíra? Eita, não tenho nada a acrescentar. Nada. O moço ainda perguntou porque nós chamamos ele aqui. Como assim, né, Jaíra? Por quê? Você acha? Por que o rolê chamou? Por quê? Olha só, e coisa linda, a gente está num espaço em que a gente pode se ouvir e dialogar e trocar saberes, né? É tão difícil um espaço como esse na atualidade, né? Que a gente possa se ouvir, olhar nos olhos das pessoas e trocar saberes, né? Eu tenho tido isso muito quando eu vou para o meu ilê, né? Para minha casa de axé. Mas em outros lugares é muito difícil. E aqui tá maravilhoso, né? Aqui tá maravilhoso. É maravilhoso te ouvir, Lumumba. Quando eu fui cumprimentar Lumumba, que eu ouvi, eu falei, boa noite, mestre. Aí ele, que mestre, que nada. Aí eu falei, é mestre sim. É mestre. E a gente tem que dizer que é. Sabe? Você é um mestre da nossa cultura. E é uma honra ter você aqui e te ouvir, viu? Tua fala é ouro. É coisa maravilhosa. É axé. Eu acho que, como já foi dito aqui, né, a gente tem que partir para a prática. Então, hoje, eu tenho 6 obras no meu acervo, que foram pintadas lá no Xingu, durante o Quarup, a Semana do Quarup, numa completa imersão. Essas obras, inclusive, fazem parte da exposição. E o acordo que eu fiz com a comunidade, Camaiurá, é que 30% do valor dessas obras seria doado diretamente para a comunidade. Tá? E aí, eu fico pensando numa experiência que eu tive lá, que eu estava lá com os calapalos, né? E aí o Rogério Calapalo falou assim, era de noite, falou, vamos ali, Lumumba, comigo buscar os peixes que deixaram no barco ali e tal, né? Eu falei, vamos lá, né? De noite. Xingu, rio, um breu, não dava para ver nada. Eu com uma lanterna, sem vergonha assim, na mão, fui, já tremendo. Chegou lá no barco, assim, ele falou, vou limpar os peixes aqui para não dar muito trabalho lá. Eu falei, tá, beleza, vamos lá. Aí ele falou, só que é o seguinte, já joga ali, ó, a lanterna, porque o jacaré já tá vindo. Eu falei, hã? Quem? Ele falou, cara, o jacaré joga ali. Aí eu jogava a lanterna assim, só via o brilho do olho do bicho assim. Aí ele limpando o peixe assim, jogava a víscera lá e tal. Agora do outro lado, caralho, senão vai vir do outro lado. Eu falei, tem do outro lado? Ele falou, tem. Aí eu jogava a lanterna, o bicho já tava perto assim, aquele olho brilhando, e ficou aquela coisa assim e tal. Resumindo, limpou os peixes, eu voltei assim pra oca tremenda assim. Fiquei sentado lá um tempo para recuperar assim, né? O raciocínio. Falei, beleza. Depois que você me fez o convite e tudo mais, eu fico pensando assim, né, cara, qual desses tais modernistas aí viveram experiências minimamente parecidas com essa, sabe? De ter que iluminar um rio pro jacaré não brigar com o cara para não pegar o peixe que a gente ia comer de noite, velho. Então, é sobre isso. Quando você me chama de mestre, talvez eu seja esse mestre porque eu me dispus a ir lá e vivenciar as experiências, sabe? Com eles, entendeu? Então eu peço respeito aos povos originários aqui, se eu falei alguma coisa, né, a mais, mas é isso, gente. Gratidão e muito axé a todos, viu? Bora mais um samba? Agora a gente vai fazer um samba que é meu e de Laurinha Guimarães. Um samba que fala da conjuntura, um samba que fala do Brasil. A gente fez esse samba lá em 2018, né, Mandy? Eu acho, Estação Crise. 2018, 2017 aí. E ele ainda é tão atual, né, como a maioria dos sambas. O samba, ele fala de nós. Ele fala da nossa vida, do que a gente faz, do que a gente come, das nossas marmitas, né? Clementina cantou um samba que falava da marmita, né? Fala de nós, do nosso cotidiano. Fala do Brasil.
O samba precisa ser esse lugar da gente exercitar a política, né? Como a Preta disse, a política está em todo lugar e está no samba também. Simbora, Estação Crise. Monetarizaram nossa tristeza, terceirizaram nossa ilusão. A corda que aperta o pescoço é a mesma que oferece arrego no país do desespero. Monetarizaram nossa tristeza, terceirizaram nossa ilusão. A corda que aperta o pescoço é a mesma que oferece arrego no país do desespero. Por todos os lados me dizem que pra ser feliz falta tão pouco. É só comprar, parcelar, dividir ou financiar. A casa, os móveis, o sonho do ano. E se o salário não dá pra bancar, sempre tem a hora extra. E o patrão ainda por cima me elogia, diz que tudo o que conquistou não veio de graça. Nem o pão, nem a cachaça. Trabalha, 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 trabalha que passa. Trabalha, 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 trabalha que passa. Trabalha, 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 trabalha que passa. Monetarizaram nossa tristeza, terceirizaram nossa ilusão. Que aperta o pescoço é a mesma que oferece arrego no país do desespero. Por todos os lados me dizem que pra ser feliz falta tão pouco. É só comprar, parcelar, dividir ou financiar. O carro, a casa, os móveis, o sonho do ano. E se o salário não dá pra bancar, sempre tem a hora extra. E o patrão ainda por cima me elogia, diz que tudo o que conquistou não veio de graça. Nem o pão, nem a cachaça. Trabalha, 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 trabalha que passa. Trabalho e me falta dinheiro, o trabalho me deixa na mão. Trabalho e não tenho direito de desfrutar de um só tostão. Trabalho e o patrão sorri, compra carro, casa de 1 milhão. Trabalho e mal consigo garantir o pão. Trabalho e mal consigo garantir o pão. Trabalho e mal consigo garantir o pão. No país do desespero, no país do desespero, no país do desemprego, no país do desespero. Mas nós somos muito mais
E cada vez mais a gente precisa voltar para os nossos lugares de origem, para os nossos fundamentos como pessoas nesse país, para ensinar para esse país que ele pode ser muito mais do que isso, né? Do que o lucro dos empresários, do que, né, o mercado. A gente é muito mais que isso. E aí, Jaira? Vamos finalizar provocando coisa que a gente não gosta muito? Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ô, Maíra, as provocações do rolê... Vamos ficar em pé, Eu vou. mana. Pronto. Vamos ficar em pé? Tô de pé. Para daqui a pouco a gente provocar eles para levantar também, que está todo Simbora. mundo muito comportado. Né? As principais provocações... Pega a cachaça, Luma. Pode beber. As principais provocações do rolê, as perguntas, elas todas foram retóricas nesse período que a gente passeou aí pelos nossos territórios de resistência. Nós passamos pela aldeia Tabaçu, casa do Kiwi, que hoje fez essa pintura corporal. Cadê você, Kiwi? Não se esconda, não. Vem aqui. Cadê você? Se você não aparecer agora, a gente te arrasta daqui a pouco. Maíra, por onde mais nós passamos, Maíra? Cadê você? Venha cá, bonito! Maravilhoso. A aldeia Tabaçu que nos recebeu, estreou o rolê no nosso território ancestral. Hoje você está aqui representando, né? E me deixou assim, desse jeito. Eu não vou tomar banho, mas isso demora 15 dias para sair, gente. Nem precisa. Fale. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse encontro, representando a minha comunidade. A gente teve um rolê lá também que foi muito maravilhoso. E eu gostaria de agradecer pelo convite de estar prestigiando a minha arte da pintura corporal. É isso. E quem quiser, ele pinta também, tá? Hoje, quem quiser um pouquinho mais, depois ele fala o Pix, certo? Passamos pelo Quilombo, Ivaporunduva, Axé, Quilombo. E as perguntas, elas foram retóricas, porque todos sabemos que o centenário da Semana de Arte Moderna, todos sabemos o que ele está celebrando. E em 2020, a pintura A Caipirinha, de Tarsila do Amaral, bateu recorde de preço para uma obra vendida no Brasil, arrematada em um leilão por 57 milhões e 500 mil, Maíra. Não foi o primeiro recorde da artista. Seu Abapuru, não sei se todos conhecem a obra, mas a gente vai ter uma referência aqui dele hoje. Seu Abapuru, hoje no Museu de Arte Latina de Buenos Aires e pertencente a uma coleção privada, não tem valor específico estimado, mas o seguro, só o seguro dessa obra, o seguro pago pela tela, quando viajou a uma exposição a Nova York em 2018, é de 45 milhões de dólares, só o seguro, o que torna o quadro o mais caro da história da arte brasileira. Anita Malfatti não fica atrás. Suas obras, como um retrato de Oswald de Andrade, nas últimas 2 décadas, têm ultrapassado a barreira de milhões. Com Di Cavalcante, não foi diferente. Em 2019, o painel Bumba Meu Boi, Di Cavalcante pintou Bumba Meu Boi, mas não foi lá para a aldeia, não. Foi oferecido na feira SP Arte por 20 milhões. Escultura do final dos anos de 1930, de Vitor Brecheret, Vestal, reclinada com pássaro, foi vendida em um leilão em 2016 por 2 milhões e 700, ultrapassando em mais de 200% o valor do lance inicial. A Semana de Arte Moderna e o centenário da Semana de Arte Moderna não é sobre nós, é sobre isso. O agro não é sobre um país próspero e com fartura, é sobre isso. O bicentenário da independência é sobre isso. E quanto vale a obra de Lumumba afro-indígena que nós estamos vendo expostas aqui? E Moara Tupinambá, que foi cancelada da festa da Vogue, mas aqui não é não. Moara,
O pessoal, quem foi para a festa da VUG Brasilidades, não pôde ver a obra porque ela foi cancelada, como a gente falou. Mas a gente falou, traga para cá, que quem for para o rolê vai ver essa obra. Cadê Moara? A obra está essa aqui, gente, olha. Foco na obra. Agora, aquele momento em que todo mundo fala, cadê Moara? Você já, é que eu não estou vendo. Tem que virar essa luz para lá, gente. Ó. Lá, é isso. Peraí, deixa Obrigada, eu ver. Penel. Agora você tem que falar alguma coisa, porque vocês lembram? Eu falei de Abapuru, não sei se vocês... Todo mundo é obrigado a estudar essas coisas, né? Primeiro eu queria falar marco temporal. Não! Marco temporal? Não! É isso aí, fora Bozo. Eu vou falar o nome da obra quando a gente tirar, tá bom? 1, 2, 3, vou pro tambor. Vai os tambores. Os tambores. 2, 3 e... Buiauaçu come Abapuru. E é isso que eu quero para todo mundo aqui. Vamos comer esse Abapuru. Buiauaçu é a nossa cobra grande, para quem não sabe. É buia cobra, o açu grande do tronco tupi. Né? Eu não falei de mim, mas eu sou tupinambá da Amazônia. As pessoas acham que não tem tupinambá na Amazônia. Tem. Aliás, fui consagrada. Também fui... sou uma história de apagamento também. Mas eu fui consagrada e reconhecida pelo cacique Brás, Tupinambá, e por várias lideranças. E hoje tem 21 aldeias no Tapajós, e também temos uma retomada Tupinambá em Belém do Pará, em Mairi, que é o nome que nós reivindicamos hoje, que é Mairi e não Belém. A gente não quer nome português, a gente quer nossos nomes originários. A gente quer essa terra é nossa, sempre foi indígena, é a Bia Yala. E é isso que eu quero hoje e trazer isso para vocês. Viva os povos originários daqui de Abiaiala. Viva os povos tradicionais do Brasil. Viva os povos tradicionais do Brasil. Por mais aquilombamentos. Por mais aquilombamentos. E por mais ocupações. E por mais ocupações, isso aí. Na verdade, é retomadas, né? Então, é isso. Tomar de volta. Isso. Ocupar o que é nosso. Exatamente. A gente, Dona Maíra lá no Quilombo, falou, vou sair do protocolo. Eu falei, mas nunca teve. Vamos tudo sair do protocolo. Então é o seguinte, a gente estava falando que o rolê fala de representatividade. E até agora, até os outros rolês, foi simbólica. A gente está num ano de eleição aqui. E é importante a gente pensar que não vai ter salvador da pátria. E colocar uma pessoa que nos representa, né, no poder, lá, o chefe, né, do executivo, não é suficiente. E passa muitas vezes batido a importância do Congresso Nacional, a importância da Assembleia Legislativa aqui, como a gente precisa habitar, povoar esses espaços. Então, a gente vai fazer um quiz aqui. Se tem outra palavra para falar isso. A dona da casa está aí? A Carmen? Eu quero que vocês pensem, fechem os olhos e pensem assim, existe candidato preto? Existe candidata indígena para ocupar esses espaços? Pensa num nome aí para vocês, mentalizem, vamos ver se existe. Eu tenho alguns aqui na cabeça, eu gostaria que vocês falassem. Era para ter um microfone sem fio, não tem, mas se vocês puderem falar alto, olha só, essa pessoa que nos vestiu hoje, Wanda Vitoto, passou por uma experiência não muito feliz também com a Vogue, que eu não vou relatar aqui, que eu gostaria muito que ela estivesse, mas ela está lá na Amazônia agora e não pôde vir, infelizmente, mas, aliás, veio, se materializou desta forma. Ela é pré-candidata a deputada federal. Maíra, você tem algum nome na sua cabeça de candidata preta, indígena? Tenho. Carolina Yara, minha irmã. Érica Malunguinho. Nossa, tem tantas. Érica Hilton, tem um monte. E mulher preta, né? Para mim isso é muito importante. Shirley Pancará, deputada estadual. Tem gente...
É Sônia Guajajara. Calma. Fale alto. Grite aí. Sônia Guajajara. Quem mais? Ele é pré-candidato? O Daniel? Tava sabendo, não. Gente, fale. Venha cá. Quem pode... A gente já saiu do protocolo. Não tem mais esse. A Carmen tá aí? Venha cá, mulher. A Carmen é pré-candidata, mulher. Que sotaque lindo. Eu nasci no Rio Grande do Norte, mas me tiraram de lá de pequenininha, né? Mas tem a família que vai passando, né? Vai passando e a gente não pode esquecer esse sotaque, né? Gente, mas eu vim aqui fazer o quê? Foi sambar? Na verdade tem que sambar, que como ela é pré-candidata, a gente não pode dar o microfone para ela, sim, mas assim, a gente lembrou dela, é uma pré-candidata. Então, é assim, importância de lembrarmos das candidatas pretas, das candidatas indígenas, e temos que encher esse espaço, né, Carmen? Então, agora a gente vai para onde? Depois desse desfile de... Vamos fazer o quê? A gente vai sambar, vai beber, vai festejar, porque essa é exatamente. E do mesmo jeito que a gente conheceu Dona Maria do Quilombo, lá no Quilombo Ivaporanduva, que é uma liderança de Quilombo da região de Eldorado. Eldorado, que é essa cidade que produziu Bolsonaro, mas que também produziu a resistência a ele. Quando eu cheguei nesse lugar, não é mesmo? Não é mesmo, Márcia Iso? Quando nós chegamos nesse lugar, a gente se encontrou e a gente ouviu as lideranças dos quilombos da região de Eldorado, e ouvimos Dona Maria do Quilombo, que é uma liderança, assim como Teresa de Benguela, uma liderança do seu quilombo, e Dona Carmen, que é a liderança desse quilombo, uma das lideranças desse quilombo, Preta Ferreira, que também é liderança social. É maravilhoso para a gente, é maravilhoso. Quando a gente fala que política é tudo, quando a gente fala que não dá para ficar quieto, né? Não dá para votar naquele ali, mas eu vou votar naquele ali porque eu conheço ele, né? Eu conheço ele. Ele é bonzinho, ele é legal, ele vai fazer um negócio lá para minha família. A gente tem que tirar o foco de nós e entender que a gente faz parte de um todo, né? A gente faz parte de um todo. Quando eu digo o nome dessas mulheres para me representarem na política, é porque eu sei que elas representam o grupo do qual eu faço parte, ou melhor, os grupos dos quais eu faço parte. Vamos pensar nisso, gente. Não adianta só tirar Bolsonaro do poder e trazer de volta Lula para fazer esse país caminhar. A gente precisa de pessoas dentro desses espaços políticos que nos representem diretamente, que representem os nossos grupos. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. E ficar na orelha dessas pessoas sempre. É assim que a gente fala lá na minha casa de axé. A gente fala assim: mãe, precisamos de você. Mãe, a senhora falou que ia fazer isso. Mãe, liderança é isso. Vai me representar? Vai representar o nosso grupo? Então, preciso estar disposto, estar disposta, estar disposte a ser cobrado, né? A ser vigiado, a caminhar junto, a ouvir, né? E a gente tem que estar disposto a falar. É aquilo que Mestre Lumumba falou. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente mudar. Eles talvez demorem muito para mudar, mas está na hora da gente mudar. Vamos fazer um samba. Venha, Jaira. Venha. Márcia Iso. Ai, que bom. Vem aqui. A Márcia perguntou assim: posso falar? Não vai quebrar, não? Mulher preta, indígena, que sempre pode falar. Agradecida. Eu quero primeiro pedir licença aos mais velhos, aos meus iguais e os mais novos, a bênção, por quem é de bênção. E eu estou falando enquanto Márcia Iso, produtora cultural, ativista, né, do movimento Pop Rua, da cultura, do movimento negro, mulher negra, candomblessista, filha de Ogum. Eu acho que muito se diz para as mulheres que elas precisam ser fortes, né, para o povo preto, para o povo indígena, que nós precisamos ser fortes. Nós já somos fortes, agora nós queremos é o poder.
E a gente precisa tomar esse poder, e é junto com todo mundo que nós vamos tomar esse poder, e é necessário, essencial nesse momento. Bora tomar o poder, porque força nós já temos há muito tempo, estamos aqui e estamos resistindo. Axé, Márcia Iso. Agora a gente vai fazer um samba. Vamos festejar, né, gente? Festejar, tá vivo, tá com saúde. Festejar, a gente ter esse ânimo, esse axé dentro de nós para poder transformar as coisas, para poder fazer a vida andar, né? Eles nos querem tristes, eles nos querem mortos e mortas, mas a gente está vivo e a gente samba, a gente canta, a gente faz arte, né? Érica Malunguinho fala uma coisa que é muito real, que é: se a gente transformasse em ódio o que eles fazem com a gente, eles já estavam mortos. Mas a gente faz arte, e a arte transforma os nossos e as nossas, fortalece os nossos e as nossas, porque as nossas lutas não dizem respeito a eles, não são sobre eles, são sobre nós. Vamos fazer Estrela Negra, que é uma composição de Laís Oliveira, que não pôde estar aqui hoje, está aí se recuperando desse mal que assolou a gente e que assola, né? Ainda é uma realidade, que é a Covid. Mas ela compôs esse samba junto com Karina Adorno e Renato Dias, uma femenagem à dona Anicide, rainha do batuque de umbigada paulista. Vamos fazer Estrela Negra, samba de Dandara. Simbora sambar, meu povo? Agora tá liberado, hein? A passarela, tá tudo. Pode levantar dessas cadeiras aí. Olha. Vem. Quero ver esse povo sambar, hein? Eu vim de Capivari, trabalhando pra danar, umbigada de noite, pra roçada suportar e pra mod derrubar a maldade no zóio do fiscal. Matraca em oração, Jesus vem comigo que não é fácil não. Jesus vem comigo que não é fácil não. Estrela negra do meu batuque, voz entoada em magia, versos dolentes, tambu, quinjingue, África menina é Anicide seu cantar. Estrela negra do meu batuque, voz entoada em magia, versos dolentes, tambu, quinjingue, África menina é Anicide seu cantar. Eu vim de Capivari, trabalhando pra danar, umbigada de noite, pra roçada suportar e pra mod derrubar a maldade no zóio do fiscal. Matraca em oração, Jesus vem comigo que não é fácil não. Jesus vem comigo que não é fácil não. Estrela negra do meu batuque, voz entoada em magia, versos dolentes, tambu, quinjingue, África menina é Anicide seu cantar. Salve dona Anicide, salve Capivari, salve o quilombo de dona Anicide, versos dolentes, tambu, quinjingue, África menina é Anicide seu cantar. Eu vim de Capivari, trabalhando pra danar.
Cachoeira. Salve, Dona Anicide. E quem não conhece Dona Anicide precisa conhecer. É uma voz como Clementina, como Negaduda, uma voz que tem fundamento. Tem que ouvir, viu? Saiam daqui hoje, quem não conhece Dona Anicide, e vai procurar ouvir, porque ela é rainha. Ela é a rainha de seu quilombo. Bora fazer modo poesia? Modo poesia é mais um samba que eu fiz em parceria com meu maninho Daniel Pérez, com Amanda Lima e Laís Oliveira. Simbora. O samba é o grito de quem sofre em modo poesia. Tomou o Brasil a partir da Bahia. Em África tem seu valor ancestral. O samba é remédio que cura, é tom que enegrece, refúgio daquele que o mundo esquece, sopro de esperança no caos social. A voz da senhora na beira da cama, a coragem do pobre atolado na lama, a tristeza de quem viu partir quem se ama. Tudo isso é raiz e origem do samba. A luta pra manter acesa essa chama, a alegria de ver a ascensão de um Obama, compor os seus versos sem pensar em fama. Tudo isso é raiz e origem do samba. O samba é o grito de quem sofre em modo poesia. Tomou o Brasil a partir da Bahia. Em África tem seu valor ancestral. O samba é remédio que cura, é tom que enegrece, refúgio daquele que o mundo esquece, sopro de esperança no caos social. O suor de um povo que por renda clama, a dor da mulher cuja avó foi mucama, o casal de que o filho de fome reclama. Tudo isso é raiz e origem do samba. A pele escura que ainda arde em chama, de mil Marielles o sangue derrama, mas não esmorece, seu povo conclama. Tudo isso é raiz e origem do samba. O samba é o grito de quem sofre em modo poesia. Tomou o Brasil a partir da Bahia. Em África tem seu valor ancestral. O samba é remédio que cura, é tom que enegrece, refúgio daquele que o mundo esquece, sopro de esperança no caos social. Tem Laurinha, Laura Santos. Axé. Agora a gente vai fazer um samba que Kelinha gosta, né? Kelinha gosta desse. Eita, nós. Kelly Adolfo tem uma história muito interessante para contar de samba, né? Não sei se você quer contar, não sei se seu microfone tá bom para falar, mas eu vou começar e aí, se você quiser. Kelly é de Osasco, que nem eu sou de Osasco. Kelly foi vizinha de Toniquinho Batuqueiro, né? Toniquinho Batuqueiro, que é esse mestre esquecido pela cultura paulista,
mas que foi um dos sambistas mais importantes para o nosso samba, não só paulista, mas de todo o Brasil, porque Toniquinho Batuqueiro estava junto com Plínio Marcos, naquele lindo álbum que conta a história do samba paulista. Quer falar dele? Bom, quando eu conheci o Toniquinho, ele mora num bairro próximo a mim. Ele era um pouco cismado quando alguém ia chegar, era meio ranzinza, porque, na verdade, ele foi muito explorado pelas pessoas, né? Então, eu acho que ele cansou, e quando alguém chegava perto dele, ele ficava meio arredio, assim, achando que ia aproveitar da história. Mas eu consegui, assim. Ele me aceitou e eu frequentava a casa dele, e ele contava as coisas que aconteceu por trás, assim, dos bastidores, que ninguém sabe, né? E é muito triste, assim, ver pessoas como o Toniquinho e outros tantos mestres que são esquecidos e, quando são lembrados, são para ser explorados, assim. Ele vivia numa situação muito simples, assim, com a família. E daí, quando às vezes eu ia num evento e as pessoas falavam, o Toniquinho, e todo mundo batia palma, eu pensava, mal sabe vocês como é que ele vive, assim. E isso me entristecia muito, sabe? E ele morreu assim, numa condição não tão boa, né? E eu fiquei muito triste. Quando eu fiquei sabendo, eu já tinha sido enterrado há uma semana, mas aquelas pessoas que adoravam falar do nome dele foram e fizeram uma linda homenagem, mas nunca procuraram saber mesmo o que acontecia, né? Então isso é muito triste. E eu passo o microfone à Kelly Adolfo, porque ela é uma mais velha do samba. Eu estava conversando com o Lumumba lá atrás, e aí a gente estava falando disso, né? Que essa coisa de envelhecer na cultura ocidental, na cultura europeia, que a gente acabou introjetando na gente, né? Grudando em nós, para eles envelhecer é uma coisa ruim, né? Tanto que tem pessoas que ficam fazendo de tudo para ficar sempre jovens e tal, mas a gente que é preto, que é de periferia, que é de terreiro, né? A gente que tem os nossos fundamentos muito evidentes aqui na nossa cabeça, e isso é uma conquista, a gente não nasce com isso, um dia a gente, né, vai começando a trilhar esse caminho. Para nós, envelhecer é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais velha é a pessoa, mais sabedoria ela tem, né? Então a Kelly é hoje aqui nossa mais velha. E esse passar o microfone a você é um jeito da gente dizer da alegria que a gente tem de ter você aqui. Que muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, a Kelly é difícil, a Kelly é ranzinza. Por quê? Foi bom você ter usado essa palavra, porque nós que somos musicistas de música popular e pretas e pretos, a gente tá por aqui, ó. A gente tá porque a gente é desvalorizado, a gente é maltratado, a gente sofre racismo aqui e ali. Chamam a gente de violenta, né? Ai, como ela é violenta. Ai, a Kelly é tão violenta, por isso que eu não toco com ela. E a gente sabe do que se trata, né? Se trata de racismo. Se ela fosse uma mulher branca, talvez ela fosse mais valorizada. Então vocês estão aqui diante de uma das mulheres que tem uma sabedoria do samba, das maiores do samba de São Paulo na atualidade. Uma grande instrumentista. E a gente tem o prazer de receber você na nossa roda hoje. E a gente deseja que todo mundo te conheça e te dê o devido valor. Porque a gente não vai deixar acontecer com você o que aconteceu com o Toniquinho, o que aconteceu com o Geraldão, né? Porque o samba paulista é muito mais que a Dona Irã, viu? E a Semana de 22 também tem a ver com isso. Porque o Adoniran é valorizado no samba porque ele é branco, porque ele é descendente de italianos, né? Todo respeito a Adoniran. Mas existem outros sambistas. Existe Seu Geraldão, existe Toniquinho Batuqueiro, existe Madrinha Eunice, existe Madrinha Bernadette do Peruche, Tia Sara Brandão, do Vai Vai. Existem tantas, né? Vó Suzana, do Samba da Vela, né? São tantas mais velhas que merecem respeito e valor, né? Valor. Então, quando vocês forem a algum lugar, não pede para tocar Dona Irã, não. Pede para tocar Geraldão. Quero ver só a saia justa que o pessoal vai ficar.
Pede para tocar Seu Geraldo Filme. Pede para tocar o disco de Bernadette, do Peruche, A Tulipa Negra do Samba, que você não encontra em lugar nenhum. Não tem no Spotify, entendeu? Você tem que buscar, fazer pesquisa para achar, porque foi invisibilizada. É uma mestra, né? E, por favor, peçam também para tocar Samba de Dandara, que a gente está aqui né, como herdeiras desse caminho, dessas mais velhas e desses mais velhos. Simbora. Pede moça. No samba, pede que elas vêm. Pede moça no samba, samba como ninguém. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pede moça no samba, pede que elas vêm. Pede moça no samba, samba como ninguém. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. De moça, aquele que sempre está a andar, que sobe a ladeira, nunca descansa, que luta, segue, sabe a direção. Pisa em terras por onde outras mulheres passaram, choraram, lutaram, cantaram, dançaram, mas há muito caminho a percorrer. Não vamos desviar, nem mudar pra calçada de lá. Vamos seguir em frente sem dar marcha ré. Salve Miranda! Um passo meu, um passo seu, um passo de outra mulher, e assim se chega onde quer. Pede moça no samba, pede que elas vêm. Pede moça no samba, samba como ninguém. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pede moça, aquele que sempre está a andar, que sobe a ladeira, nunca descansa, que luta, segue, sabe a direção. Dizem terras por onde outras mulheres passaram, choraram, lutaram, cantaram, dançaram, mas há muito caminho a percorrer. Não vamos desviar, nem mudar pra calçada de lá. Vamos seguir em frente sem dar marcha ré. Um passo meu, um passo seu, um passo de outra mulher, e assim se chega onde quer. Vem comigo, vem! Pede moça no samba, palminha da mão, gostosinho, vem! Vem, 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 meu povo, vem rolê, vem! Samba como ninguém. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pede moça no samba, pede que elas vêm. Vem, vem, pede moça no samba, samba como ninguém. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Pede moça no meio do samba, vem mostrar que é bamba, todas elas vêm. Eita, beleza. Bem, gente, a gente vai fazer a saideira aqui. Vem, Jaira, venha. A parente é tímida. A Julie, ela não falou que ela trouxe os livros dela. Tem disponíveis aí para quem quiser comprar. Ela pode autografar. Sumiu. Fiquei sabendo aqui por uma colega que apresentou agora. Então, gente, se vocês tiverem interesse no livro da Julie, tá aqui. E obrigada, gratidão. Mas você não vai acabar
com a saideira. Gente, pede bis, que a gente fica até daqui a pouco. Isso aconteceu nos 2 outros rolês. Vou falar baixinho para vocês. Mas você sabe que você tem que botar essas mulheres para desfilar. A gente quer saber o nome de cada um, RG, CPF, e a pinga acabou. A pinga acabou, gente? Como assim? Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Bem, já que a gente está nesse momento de falar, né, da nossa arte, de um retorno financeiro que precisa existir, porque muitas das mulheres aqui do Samba de Dandara têm o samba como seu único trabalho, seu único sustento, a possibilidade de sustento, né? A gente também tem CDs aí, né, Aline Sobrinho? Ali com a Aline Sobrinho, nossa Sassá, querida, produtora do Samba de Dandara, essa preta que a gente ama demais. Ela tem CDs, camiseta tem? Tem camiseta do Samba de Dandara também. Se alguém quiser, é só falar com a Aline, ali no cantinho do palco. E, bem, essas mulheres aqui, deixa eu ver, quem começa? Começa aí com o seu violão, Dona Bonita. No violão. Vai desfilar? Acho que só Tati vai querer desfilar daqui. Ela vai. Ou se vai. No violão, esse violão tão gentil, tão maravilhoso. Amanda Lima. Cavaquinho de responsa. Nossa convidada hoje aqui, Kelly Adolfo. No clarinete, nossa mais nova, afrontosíssima, maravilhosa. Maravilhosa, gente. Tem outra palavra. Essa pequena que a gente ama. Laura Santos. Pequena gigante. Ali, no surdo, na percussão, no coração do samba, nossa mestra da percussão do Samba de Dandara. Na ausência de Kelly, ela é a nossa mais velha, Camila Alcântara. Batuqueira de escola de samba. Um dia ela foi rainha, pequenininha, né? Meninota. Foi rainha. Quando cresceu, falou: eu quero tocar na bateria. Lá no Ipiranga, né? Danadinha. Aí ela foi lá pro mestre de bateria e falou assim: mestre, eu quero tocar. A bateria tava tocando, né? Aí o mestre virou pra ela e falou assim: você toca? Então toca. E ela tocou. Tati Salomão na percussão. Batuqueira, nega malandra. Eita, nós. Lá da Zona Leste. Né? Coisa boa, viu? Coisa boa. Essa sabe o samba. Aprendeu no quintal, quando deixaram ela sentar nas rodas. Isso é importantíssimo para uma mulher. E ela encontrou pessoas generosas e certas na vida, né? Não tem a ver com generosidade, não. Tem a ver com noção, né? De trocar saberes. E hoje ela é essa grande batuqueira. Ana Lia Alves, nosso coração. Eu sou Maíra da Rosa, na voz. Nós somos Samba de Dandara. Vamos saudar Clementina, saudar Candeia. Não vadeia a Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadeia a Clementina. Vem vadiar, Márcia, isso. Vem, venha. Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. E eu vou. Que beleza. Sabe o samba de roda? Não vadeia a Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadeia a Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. E eu vou vadiar, vou vadiar, vou
feijão. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Cadê o cantar dos passarinhos? Ar puro não encontro mais não. É o preço que o progresso paga com a poluição. O homem civilizado, a sociedade é que faz sua imagem, mas tem muito biruliro que é pior do que selvagem. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Energia nuclear. O homem subiu à lua, é o que se ouve falar, mas a fome continua. Salve Miranda, salve Miranda. Trouxe tanta confusão, 1 litro de gasolina por 100 gramas de feijão. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Cadê o cantar dos passarinhos? Ar puro não encontro mais não. É o preço que o progresso paga com a poluição. O homem civilizado, a sociedade é que faz sua imagem, mas tem muita família que é pior do que selvagem. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadia Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu também vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar. Eu moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora. Eu moro na rua, moro na roça, ia, ia. Salve Lumumba. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Era tu e era ela, era tu e eu. Hoje nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu. Eu moro na rua, moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola, ainda nem não sabe ler, já quer ser mestre da escola. Eu moro na rua, moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora. Eu moro na rua, moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei
cidade, compro o Jornal da Manhã pra saber das novidades. Compro o Jornal da Manhã pra saber das novidades. Compro o Jornal da Manhã pra saber das novidades. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, juntei-me as bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó patinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. 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 Valeu, rolê! Sim, tô aqui pedindo pra Mandy. Nem sei que horas são, gente. Perdi já, ó. Perdi esse tempo. Esse tempo que não é nosso. Perdi já. Venha comigo, Ana Lia. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Num serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso. Minha escola é raiz, é madeira, mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira.
no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira, lê, 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 num serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira, mas é um Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. E o Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira. Historicamente, como eu estava conversando com vocês em Marcelo Tupinambá, as mulheres são deixadas de lado em todos os espaços, né? Nós temos muito valor, nós temos matripotência, nós gestamos, geramos, criamos, educamos a maioria dos saberes desse país, saberes ancestrais. E às vezes o povo não sabe nem nosso nome. Lembra quando muito de Tia Seata, Dona Ivone, e olhe lá, já vi confundir Dona Ivone com Jovelina. Que aqui o rolê é bonito, né? Tem uns rolê feio por aí, vocês não estão ligados. Ave Maria. É difícil demais para uma mulher chegar a esse lugar de ser vista pelo público como uma instrumentista, como uma musicista de música popular. É difícil para as mulheres que ocupam os espaços de harmonia, e é dificílimo para as mulheres batuqueiras. Dificílimo. Para uma batuqueira ser respeitada, ela tem que ser, no mínimo, a melhor. Sabe que eles julgam a melhor? Que eles estão fazendo um concurso, né? Deve ser. Mas os homens podem ser mais ou menos, pode ser qualquer coisa, né? Elas não. Elas têm que arrebentar. E elas arrebentam, viu? Por isso, aqui no Samba de Dandara, tem um momento só delas. Vem pra cá, Camila Alcântara, Tati Salomão, Ana Lia Alves. Simbora, esse é o momento de vocês brilharem.
uma bagunça. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, pode chorar. O teu castigo brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Mas chora, chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, mas chora, chora. Vem meu povo, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, pode chorar. O teu castigo brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou, como o brilho do luar, em sinfonia com o mar, nessa viagem de esplendor. Meu sonho se realizou. Quero ouvir a gente se fala no olhar. É água de chuva no mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito nosso amor. A gente tem tanto querer, meu viver, o sol do meu amanhecer. É você, Alain da Rosa na casa, meu Deus. Meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou, como o brilho do luar, em sinfonia com o mar, nessa viagem de esplendor. Meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar. É água de chuva no mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito nosso amor. A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. A luz que reluz meu viver, o sol do meu amanhecer. É você,
você. Quero ouvir, meu povo. A gente se fala no olhar. É água de chuva no mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito nosso amor. A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. A luz que reluz meu viver, o sol do meu amanhecer. É você, meu bem querer. A gente se fala no olhar. É água de chuva no mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito nosso amor. A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. Meu viver, o sol do meu amanhecer. É você, é você, é você. Obrigada, Rolê 22. Que delícia, que delícia.